Capítulo 1221. Deixando uma mensagem. Se o lobo demoníaco sombrio realmente está preparando o ritual do atendente dos mistérios, então não faltarão pistas sobre seu paradeiro. Klein assentiu lentamente. Ele já tinha algumas ideias vagas em mente, mas ainda não conseguia separá-las de verdade. Ele instintivamente queria adivinhar a localização da cortina usando o solo que havia sido contaminado pela cortina, de modo a bloquear a localização do lobo demoníaco negro. No entanto, considerando como o último era um anjo, tal método provavelmente alarmaria ele, alertando ele e fazendo com que ele tomasse medidas de precaução. Portanto, Klein desistiu racionalmente dessa ideia e voltou ao mundo real. Ele pensou muito sobre a formulação de um plano. No dia seguinte, quando houve uma alta frequência de raios, outro grupo de residentes de Moron City foi até a fogueira de Germans Parrow sob a liderança de um padre chamado Duke. Eles ouviram seus ensinamentos, saborearam os cogumelos e esperaram para serem purificados. Depois que os residentes de Moron City experimentaram a limpeza, com lágrimas escorrendo pelo rosto, Klein olhou em volta e perguntou casualmente: "O Deus do Sol disse para você guardar esta terra e tomar nota de qualquer pessoa saindo do nevoeiro." Duke, que havia sido curado de sua doença inchada, sabia que o sumo sacerdote havia mencionado esse assunto ao oráculo antes dele. Ele respondeu calmamente: "Sim." Klein assentiu levemente e continuou no assunto. "Se você realmente descobrir alguém saindo do nevoeiro, o que precisará fazer?" Duke disse, sem hesitar: "Recite o nome honorífico do grande Deus do Sol imediatamente e relate este assunto a ele." Enquanto falava, seu tom tornou-se muito deprimido. No final, ele foi incapaz de formular suas palavras. Isso porque o Deus Sol, o Criador, não dava nenhuma resposta há mais de 2000 anos. Mesmo que Moron City tivesse realizado os rituais mais completos e repetidamente cantado o nome honorífico, não houve resposta. Há algo mais. Klein pressionou quando notou algo nitidamente. Esta foi uma revelação de sua intuição espiritual e também resultado de um certo grau de dedução. Era óbvio que o antigo Deus do Sol e o Criador da Cidade de Prata teriam considerado esse problema. Uma possibilidade era que a pessoa que saiu da névoa branco-acinzentada fosse extremamente cuidadosa. Ele era muito cauteloso e não gostava de ser observado ou monitorado. Depois de descobrir a equipe de patrulha em Moron City, ele estaria inclinado a usar seus poderes de Beyonder para afetar suas mentes, fazendo-os esquecer que o tinham visto ou recitando o nome honorífico. Nesta situação, o antigo Deus do Sol deveria ter feito certos arranjos. Claro, isso não era absoluto. Se o pai de Amon pudesse prever com precisão que a pessoa saindo da névoa branco-acinzentada era um novato, então não havia a necessidade de dizer muito sobre a revelação. No entanto, considerando como o antigo Deus do Sol, o Criador da Cidade de Prata, cometeu um erro ao prever onde ele sairia da névoa branco-acinzentada, Klein duvidou da possibilidade mencionada. Duke pensou por um momento e hesitou antes de dizer, para dar as boas-vindas a essa pessoa e dizer-lhe uma única palavra. O ânimo de Klein foi imediatamente elevado quando ele perguntou sem pestanejar: "Que palavra?" Os lábios de Duke tremeram como se ele estivesse imitando a pronúncia. Então, ele disse em um tom estranho: "Chernobyl." A mente de Klein congelou por um segundo antes de ele soltar um suspiro silencioso. O Loen Kingdom, East Chester County, em uma floresta. Os aldeões próximos se reuniram aqui e colheram cogumelos estranhos que estavam cobertos de raízes, madeira morta e arbustos. De acordo com as leis do reino, tudo o que crescia nessa floresta pertencia à sua dona, a senhorita Audrey Hall. Porém, com o agravamento da guerra, a demanda por alimentos e os altos impostos, esses fatores fizeram com que os fazendeiros não pudessem mais se preocupar em infringir a lei. Era algo que precisava ser considerado apenas se eles sobrevivessem. Além disso, com a participação de mais pessoas, elas naturalmente se sentiram encorajadas. Eles formaram pequenas equipes e arrancaram com muita eficiência os cogumelos cobertos de estrelas douradas ou listras marmorizadas. Eles foram divididos em duas partes, e uma pequena porção foi reservada para consumo. A maioria deles estava preparada para ser vendida a comerciantes de grãos que esperavam do lado de fora da floresta para trocá-los por libras de ouro, sal, tecido e outros itens essenciais. Esses fazendeiros não exageraram. Além dos cogumelos, eles pegaram apenas uma parte dos frutos das árvores. Eles deixaram para trás o que era suficiente para os guardas da floresta a si,
submeterem a seus mestres. Em apenas 2 ou 3 horas, os agricultores venderam grandes quantidades de cogumelos e frutas. Com as libras de ouro em mãos, eles voltaram para suas aldeias com sorrisos radiantes. Para eles, tudo o que aconteceu hoje foi o que eles queriam fazer e também alcançaram seus objetivos pré-determinados. O mercador de grãos que tinha barba cheia ficou igualmente feliz, porque esta foi uma colheita inesperada. Com a situação atual, ele poderia ganhar muito dinheiro. Ele liderou os trabalhadores com ele para mover grandes quantidades de cogumelos e frutas para o ponto de processamento fora da cidade. Depois de fazer os arranjos necessários, ele colocou todos no depósito. Como um empresário meticuloso, ele checou o armazém novamente depois de mandar embora os trabalhadores. Depois de confirmar que não havia erros, ele fechou a porta e trancou-a. Neste momento, ele viu um grosso maço de dinheiro no chão. Eram todas notas de 10 libras. Quando deixei cair tanto dinheiro? O comerciante de grãos curvou-se de alegria e pegou a pilha de notas. Enquanto contava, de repente lembrou-se da origem do dinheiro. Eram os lucros da venda de pó de cogumelo, cogumelo seco e frutas secas. Que generoso! O empresário barbudo suspirou de satisfação e se virou para sair do armazém. Dentro do armazém, Audrey, que usava um vestido azul claro, tirou sua invisibilidade psicológica e tirou um bolso preto. Esta era a bolsa do viajante que ela havia alugado de Chiu. Em seguida, a loira de aparência simples Audrey jogou facilmente sacos de comida no bolso preto. Depois de fazer tudo isso, ela pegou um caderno de bronze de capa dura e abriu uma página com teletransporte. Isso foi de Forço, Viagens de Leimano. E o que conspirou ao que foi secretamente manipulado por Audrey. Ela primeiro deu os cogumelos de crescimento rápido fornecidos por Madame Hermite aos animais na floresta. Com a ajuda deles, ela os plantou em locais adequados. Em seguida, ela influenciou os fazendeiros das aldeias vizinhas, fortalecendo seus desejos íntimos e fazendo-os superar o medo da lei. E aquele comerciante de grãos aconteceu de passar e descobriu isso. Esse tipo de manipulação do coração de uma pessoa era inebriante, como um mestre de todos os seres. No entanto, Audrey não sorriu. Em vez disso, ela suspirou suavemente. Ainda não é o suficiente. Ainda me falta muito. Grande quantidade. Os cogumelos que ela obteve não eram do tipo que Littleson disse que poderia absorver a carne e o sangue de monstros para florescer. Eles precisavam de nutrientes suficientes para crescer rapidamente. Portanto, não havia como plantar um segundo lote de cogumelos nesta floresta em pouco tempo. Caso contrário, era muito provável que se tornasse um deserto. Olhando para os sacos de pano vazios que haviam sido esvaziados, os olhos verdes de Audrey brilharam. Ela não pôde deixar de pensar, uma grande quantidade de comida está concentrada na igreja, na família real, nos militares, no governo, nos nobres e nos empresários. Também tem alguns de Fezak, Intis e Fenapoter, mas quem sabe quantas vezes terei que movê-los apenas com a Travelers Bag. Manipular nobres, empresários e militares é muito perigoso. Posso ser descoberto se não tomar cuidado. Se a situação não tivesse se deteriorado para tal estado, eu nunca saberia que algumas pessoas teriam esse lado delas. Quando o ambiente e as circunstâncias são diferentes, as máscaras que todos usam são diferentes. Eu tenho que tomar nota disso no futuro. Enquanto seus pensamentos disparavam, Audrey, que não tinha experiência em lidar com tais assuntos, decidiu buscar o conselho do Sr. Ward para ver se ele tinha alguma sugestão. Como o tio Orlo de Germans Parrot estava andando sozinho na desabitada Forsaken Land of Gods, ele foi cercado por escuridão e desespero. Audrey sugeriu que ele a procurasse regularmente para aconselhamento psicológico. Isso pode não implicar necessariamente qualquer tratamento. Uma conversa casual poderia efetivamente aliviar a pressão, a solidão e a miséria. Germans Parrot seguiu o conselho de seu médico e, pelas conversas, Audrey sabia que, além de pedir conselhos médicos, esse poderoso aventureiro também fofocava com o Senhor. Com esta decisão, Audrey imediatamente ativou sua habilidade de viajar e voltou para Backlund. Mas, pensando bem, ela se sentiu um pouco deprimida. Isso porque ela sabia que, mesmo que reunisse uma grande quantidade de comida, ela só poderia reprimir os residentes de Backlund por algum tempo. Se a guerra não terminasse, a situação ainda pioraria. Guerra. Audrey fechou os olhos. Ela não tinha ideia de como poderia impedir isso.
Ela ouviu de Madame Hermite que a natureza desta guerra provavelmente seria uma batalha de deuses, e o prelúdio para uma batalha de deuses sempre foi muito consistente, era gastar um certo tempo e força para abalar as âncoras de seus oponentes. Depois de pensar um pouco, Aldrin franziu os lábios e decidiu começar com o que ela poderia fazer. Quando o notebook emitiu um brilho enevoado, sua figura rapidamente se tornou transparente e desapareceu, ao lado da fogueira queimando silenciosamente. Klein, que acabara de mandar embora os convidados de Moon City, não pôde deixar de lembrar as palavras que o blasfemador Amon havia dito antes. Ele disse que havia muitas pistas e coisas no passado que ele queria explorar que estavam enterradas nas profundezas de Chernobyl. O antigo deus do Sol também enfatizou especialmente Chernobyl. Em meio a seus pensamentos, ele de repente teve o desejo de explorar Chernobyl. Isso não foi considerado precipitado. Era algo que ele sempre quis fazer. No entanto, ele não se atreveu a fazê-lo por causa de Amon. Estou indo para o leste há mais de meio ano. Quem diria que eu chegaria de repente a Chernobyl? Amon obteve a última característica do Ormoth Time Beyonder e está preparando o ritual. É impossível que seu verdadeiro corpo ainda esteja em Chernobyl. Sim, ele é um rei dos anjos muito paciente. Talvez, seus avatares tenham estado esperando em Chernobyl todo esse tempo. Depois de analisar a situação atual, Clay decidiu deixar uma projeção do vazio histórico fazer uma tentativa. De qualquer forma, ele nunca iria para lá diretamente com seu corpo real. Depois de se decidir, Clay foi acima da névoa cinzenta para fazer uma adivinhação. Então, ele voltou ao mundo real e estendeu a mão para agarrar o vazio, arrastando seu passado de 5 minutos atrás. Quando seu corpo principal desapareceu, sua projeção ganhou consciência. Depois disso, ele agarrou algumas vezes e tirou o cajado preto embutido com muitas pedras preciosas. O cajado das estrelas. Ele queria usar o poder do cajado das estrelas para teletransportar diretamente para Chernobyl. Capítulo 1222, Instalação de pesquisa. Quando ele segurou o cajado das estrelas, Klein puxou uma moeda de ouro do nada com a outra mão e a jogou. Quando a moeda de ouro caiu, uma revelação de sua adivinhação apareceu em sua mente. Era uma ravina extremamente profunda. No fundo havia um edifício espesso e vasto coberto por camadas de branco acinzentado. Cada detalhe foi restaurado para o Chernobyl que Klein não tinha visto no início. No entanto, não se originou do mundo espiritual, mas de seu próprio subconsciente. Usando a técnica de adivinhação de sonhos, ele reproduziu as imagens que tinha visto em sua mente. E no momento em que esta cena foi concluída, as gemas embutidas no cajado das estrelas emitiram um brilho fraco. Ele desapareceu instantaneamente junto com a projeção do vazio histórico de Klein e apareceu acima do prédio branco acinzentado. Em apenas um segundo, Klein voltou da frente oriental da Terra esquecida dos deuses para Chernobyl. Este era um dos principais poderes do cajado das estrelas. Se a cena correspondente que surgiu na mente do usuário ainda existisse no mundo real, então o cajado das estrelas poderia permitir que eles cruzassem todos os obstáculos e distâncias, diretamente descendo para o destino desejado. Claro, o pré-requisito era que a cena delineada fosse absolutamente correta e visualmente não fosse diferente do original. A razão pela qual ele escolheu a ravina profunda onde Chernobyl estava localizada, e não a névoa amarelo acinzentada, foi porque ele sabia que o filho mais novo do rei gigante, o deus da glória, Bladel, havia perecido após ser libertado da maldição. A área definitivamente passaria por grandes mudanças, e a única coisa que não foi afetada foi a misteriosa Chernobyl, que era valorizada pelo antigo deus Sol e Amon. Isso também não significava que a ravina profunda e o edifício branco acinzentado não teriam nenhuma mudança visível. Na verdade, Klein já havia se preparado para o fracasso de sua tentativa de teletransporte. Afinal, a pessoa que o executava era falso e o item em sua mão também era falso. Não seria uma pena se ele o perdesse. No ar, Klein, com o cajado das estrelas na mão, nem teve tempo de examinar os arredores quando todo o seu corpo de repente afundou e despencou. Ele não usava Krepingunger, nem se transformou em uma criatura aviária. Ele estava atualmente incapaz de voar. Portanto, embora os semideuses do caminho do vidente fossem bizarros e aterrorizantes, eles realmente tinham um lado humano. Enquanto seus pensamentos corriam, um poder Beyonder apareceu em sua mente. Em seguida, o cajado das estrelas se iluminou com cores diferentes, fazendo com que os arredores fossem preenchidos por ventos violentos.
Vento girava em torno dele, fazendo com que seu sobretudo preto se agitasse e seu corpo descesse lentamente. Durante esse processo, a mão direita de Clem tremeu, permitindo que a projeção histórica do cajado das estrelas voltasse ao seu local normal, fazendo isso para evitar que acidentes acontecessem com ele por ele imaginar certas cenas. Logo em seguida, sua mão esquerda pressionou a meia cartola em sua cabeça. Assim que o relâmpago no céu estava prestes a passar, ele puxou uma lanterna do vazio. Sob a fraca luz amarela da lanterna, Clem pisou firmemente no chão sob a ravina profunda com seus sapatos de couro sem fivela. A escuridão sem fim ao seu redor parecia conter monstros. Ele estava parado em frente ao Chernobyl branco acinzentado, formado em camadas. Sob os efeitos sincronizados do raio e da lanterna em sua mão, Clem rapidamente descobriu uma situação. Não havia porta para este edifício branco acinzentado espesso e vasto. Todo lugar está selado. Lembro que o antigo deus do sol abriu uma fenda ilusória na parede branca acinzentada antes de sair. Como se pensasse, Clem encontrou o local em suas memórias e começou a entoar o título honorífico nome de O Louco. Na frente oriental da terra abandonada dos deuses, perto da névoa solidificada perto da cidade da lua, Clem, que estava escondido no vazio histórico, entrou imediatamente no castelo Sefirah. Com a ajuda da luz de oração, ele usou sua verdadeira visão para escanear a situação em Chernobyl. Na ravina profunda e nas planícies desoladas com restos de névoa amarelo acinzentada, não havia um único Amon presente. Quanto à própria Chernobyl, mesmo com a verdadeira visão fornecida pelo castelo Sefirah, não foi suficiente para ele ver claramente o que se passava lá dentro. Sob as camadas e camadas de branco acinzentado, parecia haver um nada absoluto, um espaço sem cor. De fato, não é simples. Como esperado do lugar onde o antigo deus do sol, o criador da cidade de prata, saiu, depois de suspirar interiormente, ele rapidamente deixou o castelo de Sefirah e voltou ao fragmento histórico de antes da primeira época. Clem, que estava do lado de fora de Chernobyl, recuperou a consciência. Ele estendeu a mão e tirou as viagens de Lehman. Ele rapidamente virou para uma das páginas e se preparou para usar o poder de abertura de porta de um aprendiz. Tal ação foi realmente um pouco imprudente para ele, mas considerando que isso era apenas uma projeção no vazio histórico, ele sentiu que não havia nenhum problema com isso. Os Beyonders do caminho do vidente são de fato cautelosos e imprudentes ao mesmo tempo. Eles são cuidadosos ao fazer os preparativos, mas imprudentes depois de fazer os preparativos. Eles mostram traços de cautela e imprudência ao mesmo tempo. Enquanto satirizava a si mesmo, Clem passou silenciosamente pelo obstáculo e entrou no interior de Chernobyl. Depois de abrir a porta repetidamente, ele finalmente deixou os edifícios brancos acinzentados. Ele viu uma pesada porta de metal entreaberta à sua frente. A porta de metal não era muito alta, tinha apenas 2,5 metros de altura. Obviamente, foi preparado para humanos. Na frente dela, havia duas marcas pretas como breu e duas metralhadoras que eram mais ficção científica do que qualquer arma daquela época. Essas duas metralhadoras pareciam um pouco com as que ele tinha visto quando folheava algumas revistas em sua vida anterior. No entanto, ele não era fã de tais coisas, então não podia ter certeza. Clem não os pegou nem tentou estudá-los. Sua intuição espiritual lhe disse que as duas armas semelhantes a armas de fogo estavam completamente corroídas. Qualquer contato com eles faria com que instantaneamente se desintegrassem. Depois de dar algumas olhadas, ele dissipou as viagens de Lehman. Com a lanterna na mão, passou por duas marcas negras como breu e chegou atrás da porta de metal. Havia um corredor largo aqui, e em ambos os lados havia salas de tamanhos diferentes. As mesas e cadeiras lá dentro estavam derrubadas, algumas bem e outras quebradas ao meio. As paredes estavam cobertas de listras pretas. Parece uma instalação de pesquisa. Clem partiu dos restos e do layout geral, chegando a uma conclusão preliminar. Não havia necessidade de ele procurar nada deliberadamente. Ele rapidamente encontrou uma sala com uma máquina destruída. Havia alguns pedaços de papel sobre a mesa que tinham uma tonalidade amarela. Parecia que alguém o havia colocado casualmente lá depois de recolhê-lo. O antigo deus do sol Amon. Depois de hesitar por 2 segundos, ele finalmente entrou na sala. A fraca luz amarela dispersou a escuridão lá dentro enquanto ele pegava os poucos pedaços de papel e rapidamente os examinava. 10 segundos depois, Clem largou o pedaço de
Papel e o canto da boca se contraiu. Ele não reconheceu nenhuma das palavras daquelas páginas. Na minha vida anterior, eu mal passei em inglês, quanto mais em outros idiomas. Clay de repente sentiu os sentimentos dos outros Beyonders neste mundo quando leram o diário de Roselle. Ele exalou lentamente enquanto estendia a mão no vazio e tirava um item. Este era um dispositivo de tradução que Zhou Mingru comprou antes de fazer uma viagem ao exterior para a qual ele economizou. Quando o ritual de aumento de sorte foi realizado, estava dentro de uma bolsa de computador ao seu lado. Para ele, a maior vantagem desse dispositivo de tradução era que ele podia fazer traduções offline, desde que não excedesse o banco de dados armazenado internamente. Depois de mexer nele, ele finalmente entendeu o que as poucas páginas escreviam. Pesquisa da aparência do petróleo em um campo de petróleo seco. Por que eles precisariam construir uma instalação de pesquisa em um lugar tão inimaginável para tais assuntos? Deus, o que eles descobriram nas profundezas do campo de petróleo? Este é um material incrível. O que exatamente aconteceu? O médico virou uma poça de óleo preto na minha frente. Mais e mais pessoas se transformaram em petróleo. Esta instalação de pesquisa foi selada por fora. Ninguém pode sair. Ninguém pode sair. Loucos, todos eles enlouqueceram. Continuamos normais, mas nossa comida está quase acabando. Parece que estou ouvindo coisas. Parece haver sons vindos do subsolo. Está me convocando. Ele está me chamando. Essas linhas de palavras simples causaram um arrepio na espinha de Clay. Ele sentiu como se estivesse caminhando para a loucura e a morte. Ao mesmo tempo, um pensamento naturalmente veio à sua mente: a corrupção que vem do subsolo. A causa de tudo isso foram os experimentos desnecessários envolvidos após a descoberta de algum material estranho em um campo de petróleo seco. Então, o mundo foi destruído? Mas se foi um desastre causado por tal coincidência, então não há razão para eu, Imperador Roselle, e os outros obterem itens para nos ajudar a transmigrar antes do tempo. Talvez haja chances em meio à inevitabilidade, e em acaso, a inevitabilidade. A corrupção clandestina sempre influenciou o mundo humano de maneira nada óbvia. Pode ocasionar intermitentemente certos eventos misteriosos. Somente quando o centro de pesquisa investigou mais profundamente ele foi totalmente desperto. Clay subconscientemente engoliu um bocado de saliva. Com a lanterna na mão, ele saiu da sala e se dirigiu para as profundezas do centro de pesquisa. Ele também prestou muita atenção a qualquer coisa que valesse a pena prestar atenção. Depois de caminhar por quase um minuto, sua visão escureceu de repente. Mais da metade do brilho da fraca luz amarela foi consumida pela área à frente. Quando olhou mais de perto, percebeu que havia um penhasco a 2 passos dele. Essa parte da instalação de pesquisa havia desabado no chão. Estava escuro e vazio, sem fim. Fracamente, ele pareceu ouvir um grito silencioso. Soou em sua mente das profundezas do subsolo. Essa sensação era algo que Clay já experimentara antes, por trás da porta de bronze do Salão da Verdade. Ele franziu ligeiramente a testa e deu alguns passos para trás, preparado para dissipar a projeção do vazio histórico a qualquer momento. Neste momento, uma palmeira que estava tão seca que só tinha pele e osso se destacou da escuridão, agarrando-se à beira do penhasco. Então, uma figura saltou e pousou na frente dele. Ele estava usando um chapéu pontudo e uma túnica preta clássica. Ele tinha um monóculo no olho direito. Não era outro senão um anjo do tempo, Amon. No entanto, a condição deste Amon era muito anormal. Era como um esqueleto coberto por uma membrana de pele. Clay subconscientemente deu alguns passos para trás e viu a carne e o sangue do homem diante dele se encherem rapidamente. Ele ajustou seu monóculo e disse com um sorriso: "Ah, um visitante. Eu não esperava isso. E você é?" Capítulo 1223, aquele nível Quem sou eu? Quando Clay estava prestes a remover a projeção do vazio histórico, ele foi pego de surpresa pela pergunta de Amon. Ele se controlou e não franziu a testa. Em vez de responder, ele perguntou: "Você não é o verdadeiro corpo de Amon?" Parado na beira do penhasco, Amon deu um passo à frente e sorriu. "Claro que não. Você parece conhecer meu verdadeiro corpo ou meus outros avatares." Embora o Amon à sua frente não tenha feito nada, o passo que ele deu a Clay de uma pressão indescritível. Não era fácil para ele ficar parado sem recuar, o que denunciaria sua covardia. Ele resmungou e respondeu em voz baixa: "É por isso que estou curioso para saber por que você não me conhece."
Você é muito famoso, disse o Amon, que rastejou para fora da escuridão. Ele então ergueu sua mão e ajustou seu monóculo de cristal em seu olho direito. Esta ação durou alguns segundos antes de chegar ao fim. Como se pensasse, Amon murmurou: não há nenhum outro eu por perto. Não há realmente nenhum, ou a conexão foi completamente cortada. Que tipo de acidente fez com que este Amon se tornasse independente? De jeito nenhum, eu não posso acreditar nos atos desse sujeito. Ele é um vigarista de primeira linha. O coração de Klein agitou-se antes que ele reprimisse seus pensamentos correspondentes e perguntasse: por que você rastejou para fora do subsolo? A expressão de Amon voltou ao normal quando ele riu. Adivinhar. Seja seu corpo real ou seus avatares, o fato de ele ter uma personalidade terrível não muda. Klein pensou consigo mesmo e tentou sondar com uma resposta: você está explorando o segredo que está no subsolo. Amon assentiu ligeiramente e disse: isso não é óbvio. Ele então virou seu corpo e apontou para a escuridão além do penhasco que a luz falhou em iluminar. Meu pai se arrastou para fora daqui, assim como eu. Ah, certo. Tem um nome. Você deveria ter ouvido falar dele: Mar do Caos. Mar do Caos. O Mar do Caos, um dos 9 Sefirotes. Está realmente escondido nas profundezas do subsolo. A corrupção por trás da porta de bronze é realmente causada por ele. Anteriormente, tomei conhecimento desse conhecimento de misticismo através de minhas conversas casuais com Amon. O antigo deus do Sol era, originalmente, um membro deste centro de pesquisa. Então, ele caiu nas profundezas do Mar do Caos, apenas para despertar na segunda época e rastejar para fora. Como ele era apenas uma pessoa comum naquela época, com base na lei de que a proximidade com o subterrâneo aumenta o perigo, consequências mais altas, ele não foi muito afetado. A mente de Klein disparou enquanto ele se lembrava de muitos assuntos e fazia várias suposições. 3 segundos depois, ele disse em resposta: então você assumiu o risco e saltou para procurar a verdade da história enterrada e do mundo. Algo parecido. O homem Amon beliscou a ponta de seu monóculo e disse em um tom autodepreciativo: mas eu não fiz isso de bom grado. Ah? Klein usou uma exclamação concisa para expressar suas dúvidas. Amon sorriu. Disse: cada um de mim sabe que é muito perigoso no subsolo profundo. Não queremos descer sozinhos. Tentamos muitos desvios, incluindo a criação de uma marionete para nos substituir. No entanto, não conseguimos e não obteve nenhum feedback. No final, sob a vigilância do corpo real, realizamos uma votação justa. Infelizmente, fui escolhido. É um milagre que Amon ainda não tenha enlouquecido completamente. Como esperado do deus da trapaça. Decisões internas devem ser feitas de tal maneira. Klein resistiu ao impulso de satirizar. E então, você pulou sozinho. O que mais? Deixar eles me derrubarem? Amon disse enquanto ele abria suas mãos. Dito isso, ele parecia finalmente entender algo quando ele murmurou para ele mesmo: o Mar do Caos fez eu romper os laços com meu corpo principal e os avatares ao redor. Eu sou independente. Independente. Anteriormente, em frente à porta de bronze do Salão da Verdade, senti que cada célula e cada verme do espírito estava dando à luz uma nova consciência, gerando uma forma diferente de eu. É muito normal para lá ser mudanças semelhantes no avatar de Amon após entrar diretamente no Mar do Caos. Um avatar de Amon, independente, deve ser capaz de enganar efetivamente o verdadeiro corpo de Amon. Não posso confiar nele. Klein validou as palavras de Amon usando sua própria experiência, mas ele rapidamente se lembrou de não confiar no deus do engano. Ele sorriu e disse: suspeito que você esteja blefando. Amon ergueu o monóculo de cristal e avaliou Klein por alguns segundos. Não importa se você acredita em mim ou não. Mesmo que eu queira encontrar um parceiro, não seria alguém tão fraco quanto você. Nera dos 8 reis dos anjos, você estava muito próximo do rei Angel Medici. Tendo decidido não confiar na independência do Amon à sua frente, Klein tentou perguntar: o que você descobriu no Mar do Caos? Muitas coisas. Adivinha o que são, disse Amon com um sorriso. Você não descobriu nada, disse Klein deliberadamente. Amon balançou sua cabeça. O outro eu provavelmente também pensa assim. Além disso, não saio há muito tempo e não respondi. É lógico acreditar que já fui corroído e digerido pelo Mar do Caos. Sem esperar pela resposta de Klein, Amon continuou: o Mar do Caos é muito grande. Ele quase preenche o núcleo e vai para uma outra camada.
Os outros são completamente ilusórios e escondidos em algum lugar desconhecido, ou são definitivamente reais enquanto existem no mundo real. Encontrei algo muito interessante lá dentro. A primeira dose da blasfêmia provavelmente nasceu lá, mas depois foi atraída por algum poder e saiu do chão antes de estar completa. Meu pai pode ter folheado aquela ardósia de blasfêmia no começo, e é por isso que se condensou na segunda ardósia de blasfêmia quando ele morreu. Esta é a origem das duas placas de blasfêmia. Não é de admirar que o antigo deus do sol fosse tão poderoso nos estágios finais da segunda época. Klein entendeu algo vagamente e inconscientemente perguntou, o que há de tão diferente nas duas tábuas de blasfêmia? Amon ajustou o monóculo de cristal e disse, a segunda placa de blasfêmia mudou alguns dos nomes das sequências e adicionou conteúdo. Esses conteúdos contêm segredos sobre sequências transcendentes. Sequências transcendentes. As pupilas de Klein se dilataram ligeiramente. Ele sentiu que seu palpite de longo prazo havia sido confirmado. Tornar-se o Criador? Amon sorriu e disse, mais ou menos, mas esta descrição não é precisa o suficiente. Gosto de me referir a esse nível como acima das sequências. Há também várias divindades verdadeiras que o nomeiam de outras maneiras. Alguns o chamam de grandes antigos, outros se referem a ele como divindades externas ou cosmos. Cosmos. No momento em que Klein ouviu esse termo, sua intuição espiritual começou a dar alertas malucos. Ele lembrou muito claramente que o líder ascético da Igreja da Meia-Noite, Ariana, havia dito a ele antes que, menos que ele se tornasse um anjo, ele não deveria tentar entender o cosmos. Caso contrário, apenas ter conhecimento disso traria grande perigo para ele. Sem hesitar, Klein, que se escondia no vazio histórico em tempos anteriores à primeira época, desistiu de manter a projeção. Ele se levantou das antigas cidades empilhadas e deu 4 passos no sentido anti-horário. Quase ao mesmo tempo, o relâmpago violento que riscou o céu da terra esquecida dos deuses se acalmou. A escuridão sem fim também desapareceu. Uma gigantesca lua carmesim cobria metade do céu. A luz na superfície da lua carmesim se estendeu como se estivesse viva. Fora deste mundo, a lua que girava em torno da terra tinha um mar carmesim fluindo. Afogou tudo, como se estivesse digerindo esse enorme satélite natural. O mar, cor de sangue, ferveu quando Klein soube das notícias dos grandes antigos, divindades exteriores e cosmos. Eles rapidamente se juntaram no meio, constantemente se acumulando até formarem uma imagem fantasmagórica vermelho sangue indiscernível. Esta imagem fantasma era muitas vezes maior que a lua. Ele tinha olhos incontáveis e ele olhava para o planeta azul. Ele lançou seu olhar para o corpo principal de Klein através da conexão que se estabeleceu no momento em que ele soube desses assuntos. À medida que o mar carmesim recuou, muitas crateras apareceram na superfície da lua. Do chão, a lua não é mais carmesim. Era brilhante e claro. Permaneceu mesmo apesar das centenas de milhões de anos. Mais longe no espaço, a estrela marrom, a estrela laranja, o planeta escarlate, o planeta dourado e o planeta azul brilharam como um piscar de olhos. No nevoeiro da história, furúnculos começaram a surgir na superfície do corpo de Klein. Cada furúnculo tinha um verme do espírito mutante. Eles usavam os rostos de Zoumingrui, Klein Moretti, Germain Sparrow e Bani Dantes. Eles estavam tentando seu melhor para perfurar seu corpo. Os pensamentos de Klein rapidamente se tornaram caóticos. Todo o seu corpo espiritual parecia ter sido dilacerado por uma lâmina invisível, mas ele ainda se forçou a terminar de recitar a última frase do encantamento. O celestial digno do céu e da terra pelas bênçãos. Silenciosamente, o corpo espiritual de Klein rasgou a névoa cinza e entrou no castelo Sefirah. O poder de todo o espaço começou a ferver enquanto avançava e o envolvia, derretendo tufos de gás preto, fluxos de luz vermelha e furúnculos, cortando a conexão invisível. Quase 10 segundos depois, o lutador Klein finalmente recuperou a consciência. Ele se levantou usando a cadeira de espaldar alto como apoio. Dentro de Chernobyl, Amon, que estava parado na beira do penhasco, disse para ele mesmo em voz baixa enquanto ele ajustava o monóculo de cristal em seu olho direito, reação bastante rápida. Se Klein tivesse sido um segundo mais lento e estivesse envolvido naquele estado caótico, Amon poderia enganar a conexão entre a projeção e o corpo real antes que Klein pudesse remover a manutenção da projeção histórica. Ele poderia então aparecer dentro do fragmento histórico correspondente. Acima da névoa cinzenta, Klein sentou-se e esfregou as
Têmporas. Aquele Amon estava realmente mentindo. Ele deveria ser o avatar que ficou para trás para proteger Chernobyl. Quando ele descobriu que eu tinha vindo, ele se escondeu em algum lugar entre o penhasco e o mar do caos, fingindo que ele havia acabado de rastejar para fora. Ele foi incapaz de lidar com meu corpo principal, ignorando a projeção histórica. Além disso, ele pode não ter a força de um anjo da sequência 2. Portanto, ele fingiu ser um avatar independente para realizar o engano. Na superfície, ele tentou me fazer acreditar que ele era um avatar independente e poderia ser cooperado. Ele me fez focar neste aspecto, mas na verdade, ele escondeu o perigo em suas palavras. Mesmo em uma conversa normal com o Deus do engano, alguém ainda pode ser enganado. No entanto, a fim de atingir os objetivos de seus, ele também deu uma quantidade suficiente de segredos. Capítulo 1224, Suposições sobre o Apocalipse e Reino de Luen, background. Fors, que ainda dormia profundamente, de repente acordou de seu sonho. Ela subconscientemente lançou seu olhar para fora da janela. Não lhe faltaram experiências semelhantes. Antes de se tornar membro do Tarot Club, ela frequentemente acordava no meio da noite devido à maldição da lua cheia. Mas hoje ela não sentiu nenhuma dor familiar, mas seu coração palpitou por algum motivo desconhecido. Como a cortina bloqueava a janela, Force não conseguiu determinar que horas eram devido à luz fraca. Ela inconscientemente saiu da cama, caminhou até a janela e fechou as cortinas. A luz do sol que penetrou na fina névoa brilhou na sala, dispersando a escuridão acumulada. Force parou perto da janela e olhou para o céu com um olhar óbvio de confusão. O sol já nasceu e a lua carmesim muito se pôs. Porque ainda sinto a sensação que tenho durante a maldição da lua cheia. Além disso, ainda faltavam muitos dias para a lua cheia. A capital da República do Sol, Trier. Um a um, os astrônomos, que haviam acordado cedo, assim como os entusiastas do misticismo, assim como os ocultos Beyonders, lançaram seus olhares para o céu. As camadas de nuvens noturnas desapareceram e a lua enorme e brilhante ofuscou a luz das estrelas. A cor da lua não era mais a cor carmesim usual. Era branca e extraordinariamente brilhante. Todos os que viram ficaram atordoados. Esta era uma lua que eles nunca tinham visto antes. Sejam os livros didáticos normais da sociedade humana ou livros relacionados ao misticismo, nenhum deles registrou fenômenos semelhantes. Além da comum lua nova, lua cheia e ocasional lua de sangue, a lua nunca experimentou tais mudanças. Pelo menos nos últimos 1300 anos desde o início da quinta época, não houve absolutamente nenhuma mudança. Nesse momento, os espectadores perceberam que, além dos estados carmesim e vermelho sangue, a lua tinha outra cor. A terra abandonada dos deuses, a cidade de prata. Como era tarde, quando a frequência dos raios era alta, Derrick e companhia notaram a anormalidade no céu. Eles estavam acostumados com os familiares raios e escuridão. Em apenas alguns segundos, tudo isso desapareceu completamente sem deixar vestígios. O brilho circular cor de sangue que cobria metade do céu era tão óbvio. Seu tamanho maciço iluminou tudo com grande visibilidade. As pessoas da cidade de prata que tinham pensamentos relativamente ágeis imediatamente pensaram na descrição e na imagem correspondente da lua no livro de conhecimento geral. De repente, eles tiveram um pensamento que lhes ocorreu: isso poderia ser a lua. A lua carmesim? Nós realmente vimos a lua carmesim. Logo, as cores vermelho sangue da lua carmesim na frente deles drenaram centímetro a centímetro, revelando seu corpo claro e brilhante. Os residentes da cidade de Silver estavam cada vez mais perdidos, sem saber o que havia acontecido. Tendo ouvido o senhor enforcado, a senhorita Justiça e os outros membros do Tarot Club falarem sobre o mundo exterior, Derrick Berg ficou ainda mais chocado e surpreso do que eles. Isso porque não havia tal fenômeno natural fora da terra esquecida dos deuses. Alguns segundos depois, a lua desapareceu e a escuridão mais uma vez engolfou tudo. Os frequentes relâmpagos tornaram-se a principal fonte de luz. O que aconteceu agora? Você viu aquele círculo vermelho? Lua. Essa é a lua. Essa é a lua carmesim. Isso é um sinal de que estamos prestes a escapar de nossa situação atual. Nossa segunda exploração da corte do rei gigante irá muito bem e abriremos a porta que leva ao mundo exterior. Em meio à confusão, a maioria dos moradores da cidade de prata inconscientemente tratou esse fenômeno como uma coisa boa, tratando-o como um sinal auspicioso do misticismo. Apenas o chefe,
Colin e Leade, e os anciãos do Conselho de 6 membros como Lovia tinham olhares sérios em seus rostos enquanto franziam a testa. Acima da névoa branco-acinzentada, dentro do antigo palácio. Tendo obtido uma compreensão geral do golpe de Amon, Clegane instintivamente voltou sua atenção para o segredo que havia aprendido. Ele já teve alguns palpites sobre o conteúdo correspondente, mas quando foi realmente revelado, percebeu que era ainda mais aterrorizante e exagerado do que havia imaginado. Isso o deixou ainda mais desesperado. Ser capaz de atrair com sucesso a atenção do cosmos, isso significa que a maioria dos segredos que Amon revelou são verdadeiros. Realmente existe outro nível acima da sequência 0. Este deve ser o nível em que o antigo Deus Sol estava. No entanto, sua condição não parecia muito certa. Ele acabou sendo esfaqueado nas costas, morreu e foi dividido. De acordo com o que Amon disse, usar o Criador para descrever este nível não é preciso o suficiente. Ele o nomeou como acima das sequências. Também existem existências que usam o termo sequências transcendentes para descrever esse nível, indicando que escaparam das restrições do caminho do Beyonder. As divindades referem-se a este nível, como grandes antigos, divindades externas, cosmos. A partir disso, pode-se dizer que existem dois assuntos. Um é o vasto universo fora deste mundo. No cosmos ilimitado, existem grandes antigos e deidades exteriores, que são existências no nível do Criador. Por exemplo, aquele que controla a Lua. Pelo que parece, a estrela marrom e a estrela laranja eram os planetas originais. Eles mudaram, tornando o Imperador Rosele incapaz de reconhecê-los. Isso ocorre porque existem grandes antigos ou divindades exteriores entrincheirados neles, observando nosso mundo. A caixa dos grandes antigos sofreu uma mutação após ser corrompida pelo cosmos. Sim, provavelmente há mais de um grande antigo ou deidade exterior. Porque eles estão todos cercando este planeta. O que? Eles estão espionando? Eles não invadiram diretamente porque há um poder que temporariamente os mantém fora. Graças às 7 divindades. Conectando isso à profecia do Apocalipse em 1368, as 7 divindades podem não estar desempenhando um papel crucial nisso. Eles ainda precisam transcender as sequências. Quando a verdadeira barreira desaparecer em 1368, os grandes antigos e as divindades exteriores não serão mais obstruídos. Então, o Apocalipse descerá sobre nós. Ao pensar nisso, as perguntas que ele havia acumulado em sua mente de repente passaram por sua mente. Por que a deusa da noite eterna correu o risco de provocar uma batalha de deuses para tomar a singularidade do caminho da morte? Por que as 7 divindades concordaram tacitamente em ter um imperador negro? Por que Adão, Amon e os outros reis dos anjos, depois de ficarem em silêncio por tantos anos, saíram dos bastidores nesta era? Porque os legados dos antigos deuses da segunda época apareceram um após o outro. Porque houve apenas um transmigrador liberado do castelo Sefirá nas primeiras 4 épocas, mas 2 na quinta época, um período que abrange pouco mais de 1000 anos. Ufa, sejam eles bons ou maus, todos estão trabalhando duro para se aprimorar para inaugurar o Apocalipse. A deusa, que é tão boa em colocar as coisas em movimento, escolheu um método tão arriscado porque ela queria transcender as sequências e se tornar um grande antigo. Falta apenas uma década ou mais. O tempo não espera por ninguém. Ela me ajudou em segredo porque ela tinha esperanças semelhantes. Adão não agiu, embora ele pudesse acabar comigo 2 vezes. Além de ele e eu não termos ressentimentos significativos, isso desempenha um papel em tudo. Clegane bateu suavemente na borda da longa mesa manchada enquanto murmurava baixinho. A chave para se tornar um grande antigo ou deidade exterior é uma das 9 Sefirot. Olhando ao redor do castelo Sefirá vazio, Clegane suspirou e murmurou para si mesmo. Quanto à situação exata, tenho que olhar para a segunda placa de blasfêmia para saber. Infelizmente, não sei quando terei uma chance. Ele então concentrou sua atenção em outra coisa. Não tenho certeza se o antigo Deus do Sol transcendeu completamente as sequências. Se um grande antigo nativo nascesse, a humanidade ainda poderia ter uma lasca de esperança quando o Apocalipse acontecer. Sua morte é mesmo mais complicado do que eu imaginava. Não é à toa que o Imperador Rosele disse que apenas uma sequência 0 poderia preservar eles mesmos e proteger as pessoas que eles valorizam. Eu me pergunto se aqueles grandes antigos ou divindades exteriores se infiltraram na Terra com seus poderes. Sim,
De acordo com a forma como as 7 divindades ortodoxas e os outros deuses malignos como o verdadeiro Criador veem a lua primordial e a árvore mãe do desejo com animosidade, os últimos podem ser grandes antigos ou deidades exteriores. Não é de admirar que a árvore mãe do desejo possa enganar diretamente minha adivinhação acima da névoa cinza. Ela é a existência mais perigosa em meus livros. Eu entendo para que aqueles grandes antigos e divindades exteriores estão reunidos ao redor deste mundo. Eles provavelmente desejam obter as 9 Sefirot. Destruir o mundo é apenas algo feito de passagem. Enquanto pensava nisso, Clay de repente se lembrou da frase que a árvore mãe do desejo havia dito por meio de Cynthia: Almirante, eu quero ter um filho com você. Ele não pôde deixar de estremecer ao considerar seriamente sua segurança depois de retornar ao mundo real. Ele já tinha um certo nível de compreensão do cosmos. Enquanto ele subconscientemente pensasse em algo relacionado, ele estabeleceria diretamente uma conexão com os grandes antigos e as divindades exteriores, e seria corrompido. Se não fosse pelo fato de que o castelo Sefira havia cortado todo o contato de antes, eu não ousaria voltar à realidade. Depois de pensar um pouco, Clem decidiu convidar sua psiquiatra, a senhorita, profundamente em seu subconsciente. Somente quando visse um lembrete predefinido ele o lembraria. Ele originalmente queria convocar diretamente a projeção de justiça do vazio histórico para fazer isso, mas considerando que esta era uma tarefa complicada, era muito provável que um erro ou descuido pudesse acontecer se a pessoa não tivesse um entendimento profundo de a mente. E uma vez que houvesse um deslize, os grandes antigos e deidades exteriores lançariam seus olhos sobre ele. Ufa, preciso me lembrar de fazer a senhorita Justiça se hipnotizar para esquecer esse assunto. Após alguma deliberação, Clem transformou o pedido correspondente em um feixe de luz e jogou-o na estrela carmesim que representava a justiça. Não muito tempo depois, logo após o café da manhã, Audrey, que ainda não havia saído de casa, apareceu acima da névoa cinzenta. A longa mesa de bronze havia desaparecido. Havia uma mesa e 2 cadeiras colocadas no antigo palácio. Senhor Ward, qual é o problema que você deseja esquecer desta vez? Audrey olhou para Germain Sparrow que estava sentado à sua frente e levantou a questão mais importante. Clem esfregou as têmporas e usou uma voz profunda para descrever os segredos do cosmos, dos grandes antigos e das divindades exteriores. Ao ouvir isso, os olhos de Audrey se arregalaram pouco a pouco como se ela tivesse sido possuída por um deus do mal. Depois que ele terminou, ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer com a mesma voz profunda e um pouco confusa: esta é a verdade do Apocalipse? Mesmo as 7 divindades são incapazes de nos salvar? Sem esperar pela resposta de Clem, Audrey riu de forma autodepreciativa. Achei muito significativo o que tenho feito recentemente. Pensei que a pior notícia que poderia imaginar fosse a derrota de Loen e a aniquilação da igreja. Mas comparado aos segredos que você me contou, tudo isso é tão insignificante. Capítulo 1225 Aconselhamento. Quando ele ouviu as palavras ligeiramente sombrias e confusas da senhorita Justice, Claire pôde simpatizar com ela. Isso porque ele já havia tido pensamentos semelhantes. Depois de relembrar trechos de livros de autoajuda, ele deliberou e disse: a morte de um pai é tão insignificante para toda a Loen. Um ou mais casos podem acontecer todos os dias, mas para a família de seu filho, é algo que pode mudar seu destino. Da mesma forma, se não atingirmos o nível de um anjo, o resultado de todos será selado, morte e sepultamento. Mas isso não significa que o tempo desde que nascemos até o momento em que morremos não tem sentido. Audrey assentiu levemente ao ouvir isso. Ela disse mais uma vez em tom autodepreciativo: eu entendo tudo isso. No entanto, os segredos que você mencionou tiveram um grande impacto em mim e eu não conseguia controlar minhas emoções. Como psiquiatra, eu realmente precisava de outra pessoa para me aconselhar. Clem sorriu e disse: isso não é muito normal. Muitas vezes, podemos dizer se a condição de outra pessoa é normal, mas não podemos ver claramente nossos próprios problemas. Você não mencionou que você e Suzy se aconselham de tempo a tempo. Pelo fato de Wayne Dantes ter visto Suzy, a Golden Retriever, Audrey não escondeu nada relacionado a ela durante os bate-papos. Audrey assentiu gentilmente e disse: sim. Está certo. Eu já endireitei meus pensamentos. Devo fazer o que puder e não deixar nenhum arrependimento. Ela gradualmente ajustou seu estado mental. Clem então disse: não é apenas uma questão de não deixar nenhum arrependimento.
Podemos ser capazes de aumentar as forças que resistem contra o apocalipse. Comparado ao todo, isso pode ser trivial, mas mesmo o mais vasto deserto é feito de grãos de areia. O oceano sem limites também é formado por gotículas de água. Desde que todos enviem tanta luz quanto o calor dentro deles, pode trazer alguma esperança. Envia tanta luz quanto o calor dentro deles. Audrey repetiu as palavras-chave nas palavras de Germain Sparrow suavemente. Não me cite, acrescentou Klein com um sorriso. Os cantos da boca de Audrey se curvaram quando ela respondeu com um leve sorriso. Poderia ser algo que o imperador José lhe disse? Isso eu não sei. Tenho que suportar uma forte sensação de vergonha ao folhear suas citações. Eu não tinha terminado de ler esse tempo todo. Klein não deu uma resposta afirmativa, nem negou. Em vez disso, ele disse, comece a me hipnotizar. Deixe-me esquecer as coisas relacionadas ao cosmos e lembrar apenas o lembrete correspondente. Mais um pouco. Gostaria do seu conselho sobre uma coisa. Audrey abertamente fez um pedido. Ela aproveitou a oportunidade para contar o que tinha feito recentemente, bem como as dificuldades e perplexidades que encontrou. Senhor Ward, que sugestões você tem? O que devo fazer para diminuir o sofrimento do povo de Baklund antes que a guerra termine? Quanto a parar a guerra, embora quisesse, sabia que não tinha capacidade para o fazer. Ao mesmo tempo, ela também entendeu que nem o Sr. Ward seria capaz de fazer isso. Mesmo que o Sr. Louco interviesse pessoalmente, ele seria no máximo capaz de reverter a situação. Não havia como parar a guerra. Afinal, esta guerra mundial foi essencialmente uma batalha entre divindades. Depois de hesitar por alguns segundos, Clay disse calmamente, embora o caminho do espectador tente agir nos bastidores tanto quanto possível, e embora eu sempre mantenha as palavras cautela e cuidado em minha mente para tudo o que faço, e tento não me colocar em uma situação perigosa. Quando ele disse isso, Audrey subconscientemente pensou consigo mesma, dos vários rumores no mar, das descrições de Forze e dos outros e da batalha de semideuses que testemunhei, realmente não consigo ver o cuidado e o cuidado. Há apenas dominação e radicalismo. Ser capaz de fazer essas coisas e sobreviver apenas com força não é realmente suficiente. Vendo que a senhorita Justiça estava ouvindo seriamente com seus olhos verdes cheios de atenção, ele continuou, neste mundo, nada pode ser facilmente resolvido sem correr riscos. Às vezes, faço algo com o pensamento de que a morte é uma possibilidade. O murmúrio no coração de Audrey parou. Ela ficou em silêncio por um tempo antes de dizer lentamente, eu entendo o que você quer dizer. Muitas vezes você não pode fazer o que quer enquanto garante segurança absoluta. Você só pode escolher um deles. Klein assentiu e decidiu deixar a senhorita Justiça entender melhor a realidade deste mundo, para evitar que ela fosse excessivamente idealista ao fazer as coisas. O método que você mencionou agora é o mais viável, com menos riscos. As pessoas que podem ajudar o povo de Baklund são os nobres, igrejas, empresários e a família real. Por que não roubamos Fezak, Intis e o exército Fenapoter de sua comida? Audrey inconscientemente perguntou. Clay disse calmamente, isso ocorre porque os 3 exércitos já entraram nas fronteiras do reino de Loen. Mesmo que você consiga escapar do aviso de um semideus e roubar a comida com sucesso, eles não entrarão em colapso. Eles definitivamente roubarão a comida das pessoas ao redor para sustento. Os efeitos não serão significativos no curto prazo. Quanto ao longo prazo, talvez não possamos nos dar ao luxo de esperar tanto tempo. Quando isso aconteceu, ficou óbvio para Audrey quem seriam as verdadeiras vítimas. Essa era a diferença entre uma guerra entre divindades e uma guerra comum. Além disso, não posso fazer isso. A capacidade da mala do viajante é limitada. O mesmo para o teletransporte registrado nas viagens de Lehmann. A juíza Audrey começou a se aconselhar enquanto perguntava pensativamente, se eu realmente obtivesse comida dos nobres, empresários e família real, que reação a igreja teria quando descobrisse vestígios de minha interferência? Klein manteve o tom anterior e disse, um consentimento tácito. Audrey sentiu vagamente que essa era a resposta, mas ela não conseguia descobrir o motivo. Klein continuou, os crentes são as âncoras das divindades. Um crente é um ponto de ancoragem. Nesse aspecto, não há diferença entre uma pessoa nobre e uma pobre. Em essência, ninguém é mais nobre ou inferior. Sob circunstâncias normais, nobres e comerciantes podem usar seu status
poder, riqueza e influência para ajudar a igreja a manter seu sistema e espalhar sua fé. Portanto, eles são mais importantes. Mas nesta situação, quem é mais importante, milhares de âncoras ou milhões de âncoras? Este é um problema simples de matemática. Diante da verdade do véu que havia sido arrancado, Aldrin ficou momentaneamente sem palavras. Vendo isso, Klein acrescentou, desse ponto de vista, tudo o que você deseja fazer em um nível mais amplo tem seu significado. Você ajudará a deusa da noite eterna e o senhor das tempestades a estabilizar suas âncoras. No futuro, isso pode ser crítico para resistir ao apocalipse. Aldrin franziu os lábios pouco a pouco, mantendo-os franzidos por um longo tempo antes de relaxá-los. Ela riu e disse, só agora percebo que na verdade estou um pouco orgulhosa de meu status de nobre. Nobreza está em seu caráter, não em status. Klein ajudou a terminar a frase. Aldrin exalou lentamente e acalmou seus caóticos pensamentos internos. Ela não se decidiu como resultado. Ela disse casualmente, nosso Tarot Clube e a igreja. O relacionamento com a igreja de Evernight parece muito bom. O Senhor Louco e a deusa da meia-noite são aliados? Esta pergunta me deixa perplexo. Eu desejo me tornar aliado da deusa, mas ela pode não estar interessada. Depois de satirizar algumas vezes, Klein disse em um tom sério, você pode pensar em eles como aliados no momento. Ele enfatizou deliberadamente que era só agora, para evitar que a realidade o esbofeteasse no futuro. Ao mesmo tempo, ele murmurou a verdadeira resposta em seu coração, com base na situação atual. A deusa era um investidor anjo do Tarot Club, o principal acionista. Aldrin assentiu lentamente e de repente sorriu. Eu estava pensando no que você poderia estar resmungando interiormente quando respondeu aliados no momento. Deve ser interessante, como quando estávamos explorando Livezade. Senhora, um psiquiatra não é adequado para brincar com um paciente sobre tais assuntos. Será que é porque conversamos por muito tempo no último meio ano e nos tornamos muito mais familiarizados um com o outro que você? Você revelou sua verdadeira natureza? Por favor, mostre algum respeito a este aventureiro na sua frente que é famoso por ser frio e louco. Sim, devo dizer, a capacidade do caminho do espectador de ajustar suas próprias emoções é realmente impressionante. Foi tudo culpa de Leonard que tempo. Klein foi pego de surpresa antes de fingir que nada havia acontecido enquanto se recostava na cadeira. Vamos começar. Aldrin imediatamente controlou suas emoções e começou a tentar hipnotizá-lo com seriedade e cuidado. Depois que tudo acabou, Klein confirmou que a senhorita Justiça não estava sob o aviso dos grandes antigos através da estrela carmesim depois que ela voltou ao mundo real. Claro, ele já havia esquecido qualquer coisa sobre os grandes antigos ou divindades exteriores. Ele apenas pôde confirmar que nada de anormal havia acontecido com a condição da senhorita Justiça. Ufa! Klein soltou um suspiro de alívio. Ele jogou um pedaço de papel que poderia despertar suas memórias na pilha de lixo e disse a si mesmo para esperar até que ele se tornasse um anjo. Backlund, zona da ponte, num apartamento. Linwood olhou para Marik, que de repente apareceu na frente dele. O primeiro tirou o chapéu e fez uma reverência extremamente cavalheiresca. Qual é o problema? Marik sentou-se no sofá e inclinou-se para a frente, com as mãos entrelaçadas. Enline puxou uma cadeira e sentou-se. Ele sorriu e perguntou, você ainda deseja lidar com as figuras importantes da facção de indulgência da Escola de Pensamento Rosa? Você tem alguma pista? Marik perguntou com indiferença. Enline estava definitivamente preparado antes de fazer a visita, então ele disse sem pressa. Não tenho nenhuma pista sobre a pessoa responsável pela Rose Show of Tolkien Backlund. No entanto, depois que a guerra se intensificou, o leste e o oeste do continente do sul, Balon, Stariglandes, Paz Valley e Agente Plains foram jogados no caos. Muitos dos semideuses da escola de pensamento rosa emergiram e subiram ao palco. Eles não são mais tão difíceis de travar. Marik olhou para o Enlil de olhos vermelhos e lábios finos e disse, qual duque ou marquês do sanguíneo você está representando? Não tenho permissão para me representar? Enlil levantou um pouco o queixo e perguntou com um sorriso. Marik balançou a cabeça seriamente e disse, você é apenas um sequência 5, você não é qualificado o suficiente. Ele disse isso tão diretamente que Enlil ficou momentaneamente sem palavras. Citação de uma figura importante da literatura chinesa moderna, Lu Xun capítulo 1226.
Distribuindo cogumelos, Enlil manteve o sorriso e se acalmou antes de responder. Posso encontrar ajudantes de nível suficiente. Ele não queria emprestar muito às forças do sanguinário neste assunto, porque se isso acontecesse, ele acabaria sem dúvida como um elemento de ligação, um espectador e um mensageiro. Ele não teria voz na eventual distribuição dos espólios de guerra. Quanto aos duques e marqueses sanguíneos, não faltaram descendentes diretos que desejavam avançar para se tornar um semideus e se tornar uma conde. No início, Enlil acreditou em sua identidade como salvador do sanguíneo. Ele acreditava que as figuras importantes tratariam cada membro de forma justa. No entanto, enquanto o enforcado analisava as várias ordens sanguíneas de alto nível do Marquês Nibs e as outras ordens sanguíneas de alto nível, Enlil gradualmente se tornou cauteloso com elas. Ele franziu ligeiramente a testa disse, Sherlock Moriarty. Enlil ficou intrigado enquanto se mexia na cadeira. Por que você acha que é ele? Se fosse no passado, ele teria dito diretamente, por que você está mencionando Sherlock Moriarty? Ele está longe de Backlund há quase 2 anos. Mas agora ele podia entender que havia alguma informação oculta nas palavras de Marique. Ele inconscientemente ajustou sua pergunta. Aos olhos deste Wright, Sherlock Moriarty não é simples? Sim, de fato, ele não é simples. Enquanto falava, Enlil deu um palpite. Ao ouvir a pergunta de Enlil, a expressão de Marique imediatamente ficou estranha, como se fosse a primeira vez que ele encontrasse esse visconde sanguíneo. Ele rapidamente conteve a normalidade na superfície e disse sem emoção, precisamos considerar isso. Espero que você possa apresentar um plano mais convincente da próxima vez que nos encontrarmos. Sem problemas. Enlil secretamente soltou um suspiro de alívio. Ele imediatamente se levantou e curvou-se cavalheirescamente. Decidido o meio de comunicação, pôs o chapéu de seda e saiu da sala. Ao voltar para sua residência, Enlil não pôde deixar de repassar seu plano inicial. Contanto que eu concluo um acordo cooperativo com os semideus da facção de temperança da Escola de Pensamento Rosa, posso usá-lo para solicitar um artefato selado de grau 1 dos marqueses e duques da raça. Usando a razão de que está sob comando do parceiro cooperativo que ele se opõe ao envolvimento de semideuses da raça, posso impedi-los de interferir diretamente. Sim, para fazer um acordo, tenho que mostrar força suficiente para convencer Marique e os outros. Só posso encomendar a missão no Tarot Club para ver se a senhora Eremita, a senhorita Justiça e o senhor enforcado estão dispostos a aceitar a comissão. Miss Magician também pode ser considerada. Ela pode convocar a projeção de Germain Sparrow. O maior problema agora é que não posso fornecer uma compensação suficiente. Só posso tentar fazer um adiantamento ou uma promessa. Assim que me tornar um conde, devolverei o pagamento 1 a 1. Com isso em mente, Henry de repente se sentiu grato por ter se juntado ao Tarot Club. Esta era a única organização que ele conhecia que poderia usar uma promessa futura de troca por bens materiais atuais. E dentro das sanguinárias, ou nas igrejas ortodoxas, devia-se acumular contribuições suficientes até chegar ao fim da fila onde eram concedidas as características e o ritual de avanço. Às vezes, um Beyonder pode não conseguir acumular contribuições suficientes em toda a sua vida. Isso é como um empréstimo de crédito subscrito pelo senhor louco. Pode ser usado para emitir missões e, quando o avanço for bem sucedido, pode ser pago em prestações. Enlil habitualmente se inclinava para as coisas com as quais estava familiarizado. Embora ele nunca tivesse pedido dinheiro emprestado ao banco, alguns dos sanguíneos tinham uma rica experiência nessas áreas e costumavam falar em seus próprios círculos. A maioria deles tinha um hobby fixo e caro. Os itens preciosos podem não ser liquidados facilmente às vezes, então eles não tiveram escolha a não ser pedir dinheiro emprestado a amigos próximos ou ao banco para garantir o fluxo de caixa necessário. Enlil lembrou que havia um sanguíneo que não era bom em administração de patrimônio. Ele dependia apenas de sua profissão de médico para ganhar dinheiro. Quando se interessou por uma obra de arte preciosa, comprou-a com um empréstimo do Backlund Bank. Depois disso, ele não suportou a hipoteca de sua propriedade. Explorando sua longa vida, ele passou 200 anos pagando a dívida. Claro, no nome, seu pai havia morrido e o filho assumiu a dívida. Quando o filho morreu, o neto assumiu a dívida. A avaliação de Enlil sobre isso foi muito honesta. Bairro do Norte em Backlund. Fora da Catedral de São Samuel. Os cidadãos se enfileiraram enquanto recebiam pão grelhado, cogumelos secos,
frutas em conserva e outros alimentos dos trabalhadores da Fundação de Alívio à Pobreza de Loen. Suas linhas se estendiam da entrada principal da catedral até a praça e a circundavam várias vezes. À primeira vista, estava densamente lotado de pessoas. Audrey parou na escada atrás de Melissa e observou tudo. Ela viu os rostos pálidos dos cidadãos, seus olhos cheios de saudade. Ao ver mamãe segurando um bebê nos braços, ela ansiosamente persuadiu a criança enquanto observava, ansiosamente a fila à sua frente que parecia não diminuir. Ela viu muitas pessoas vestidas com roupas brilhantes, ternos formais e saias longas. Algumas abaixavam o chapéu e usavam véu, como se não quisessem que as pessoas ao seu redor as reconhecessem. Às vezes, algumas pessoas não queriam manter a ordem e eram arrastadas pelos padres e policiais que ajudavam a manter a ordem. Eles foram jogados para trás das linhas. À medida que a comida era entregue, os sacos de pano empilhados atrás da longa mesa diminuíam lentamente até não sobrar mais. Finalmente, toda a comida foi distribuída, mas a longa fila foi reduzida apenas pela metade. Os cidadãos que não puderam receber ajuda não resistiram a revelar sua decepção, frustração e relutância. No entanto, eles não fizeram uma cena ou discutiram. Eles moveram seus pés mecanicamente em direção a outros pontos de apoio. Eles haviam experimentado isso muitas vezes nos últimos 1 ou 2 meses. Eles sabiam há muito tempo que emoções desnecessárias apenas desperdiçariam a energia que eles tinham pouco. Isso dificultaria seus movimentos rápidos para outros pontos de socorro ou pontos de venda de alimentos a preços justos. Neste momento, suas expressões estavam entorpecidas, seus olhos vagos enquanto deixavam a praça como um bando de zumbis. Durante esse processo, uma mulher que carregava uma criança teve as pernas bambas ao cair no chão. Seu filho começou a chorar alto, sua voz cheia de dor. Enquanto chorava, a criança soluçava e dizia: "Mamãe, estou com tanta fome. Logo vai ter comida. Vai ter comida logo. Tem comida na praça memorial." A mulher carregou a criança e deu um tapinha nas costas dele. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela falava. Ao ver essa cena, Audrey estava prestes a dizer algo quando viu Melissa tirar um prato de comida de um caixote de madeira sobre uma mesa comprida e correr em direção à mãe e ao filho. Não vi agora. Ainda tem mais um. Melissa se agachou e entregou o pão, os cogumelos secos e as frutas em conserva. Então, ela explicou em voz baixa, com medo de que isso causasse uma disputa entre os cidadãos. O resto da comida foi preparada para a equipe da fundação que esteve ocupada durante todo esse tempo. A porção que Melissa lhes dera era dela. A mulher pegou a comida e entregou à criança enquanto dizia repetidamente: "Obrigada, obrigada." A criança abraçou a comida com força e imitou a mãe com sua voz nascente: "Obrigado, obrigado." Audrey subconscientemente olhou em volta e notou que os padres da igreja, a maioria da polícia, bem como os Nigtalks que se misturavam às pessoas para prevenir secretamente qualquer acidente, estavam todos mostrando simpatia, pena e tristeza. Depois que os cidadãos saíram, Audrey pegou seu próprio prato de comida e o entregou a Melissa. "Você merece isso." Melissa olhou para a senhorita Hall à sua frente e balançou a cabeça. "Eu dei minha parte. Senhorita Hall, não se preocupe. Vou comer quando chegar em casa. Meu irmão é funcionário público." Com um leve sorriso, Audrey colocou o pão grelhado, os cogumelos secos e as frutas em conserva nas mãos de Melissa. "Você não precisa se preocupar comigo. Minha família preparou lanches para mim quando estou fora de casa." Enquanto falava, ela pegou uma caixa de madeira de sua criada pessoal, Annie, e abriu para Melissa ver. A caixa de madeira continha deliciosos sanduíches de pepino, muffins de creme e um pequeno bolo de cenoura. Uma expressão de espanto apareceu no rosto de Melissa. Ela olhou para os lanches por alguns segundos antes de olhar para a senhorita Audrey Hall. Ela imediatamente abaixou a cabeça e, sem dizer uma palavra, comeu o pão grelhado com água que a Catedral de São Samuel havia preparado. Como se petrificada por seu olhar, Audrey segurou a caixa de madeira e ficou presa ao chão. Por alguns segundos, ela não se mexeu e apenas franziu os lábios com força. Depois que o quinto lote de residentes de Moon City recebeu limpeza e tratamento e desfrutou dos cogumelos mágicos, esta cidade antiga tornou-se uma crente do louco sem qualquer resistência. Congratulou-se com o santo e oráculo, Germans Parrou, na cidade. Com isso, Klein realizou uma grande missa e usou um Sadoway de crucifixo e ali fez cane para curar os residentes restantes de Moon City.
O sumo sacerdote Nin, que havia terminado sua quarentena, saiu e perguntou, respeitosamente ao final da missa, Oráculo, qual é o nome honorífico completo do poderoso Senhor? Klein olhou em volta e disse solenemente com o rosto tenso, o bobo que não pertence a esta época. Depois de distribuir o nome honorífico, ele enfatizou especialmente, não cante o nome honorífico completo em tempos normais. Faça-o apenas quando surgirem assuntos importantes. Caso contrário, como senhor tolo, ele sofreria um colapso mental por causa de todos os telefonemas do trabalho. Nin não ficou nem um pouco surpreso, porque o antigo deus do sol era o mesmo. Depois de pensar um pouco, ele perguntou, quais são os requisitos para o ritual do Senhor? Klein disse com confiança como um charlatão, Deus diz, 8º mandamento, sirva-me com seu coração, não com suas ofertas. O mais importante para um ritual é ser piedoso. Não há outros requisitos. Pode ser muito simples. Afinal, o Senhor não se importa. Depois de dizer isso, Klein acrescentou silenciosamente em seu coração. Depois de explicar isso, ele ergueu a mão direita e apontou para a pilha de cogumelos à sua frente. O Senhor concedeu esses cogumelos a você porque deseja que você desfrute de uma colheita abundante. Esses cogumelos são alimentados pela carne e sangue de monstros. Eles podem crescer rapidamente e acumular todas as toxinas, corrupção e loucura nesses cogumelos pretos puros. Isso pode ser usado como um meio para maldições ou para manchar as cabeças das flechas. Os residentes de Moon City ouviram com entusiasmo enquanto juntavam as mãos e inclinavam a cabeça, gritando, louvado seja o louco. Naquele momento, foi como se Klein pudesse ouvir inúmeras vozes ilusórias vindas do ar. Eles foram misturados com os verdadeiros louvores, circulando e ancorando. Citação da trilogia The Dark Forest of the Tribode Problem. Capítulo 1227, Ritual de invocação após a missa. Klein seguiu o recém-nomeado sacerdote do louco, Nin, até a Torre Negra. Sem reservas, Nin deu uma descrição detalhada de quantos semideuses e artefatos selados de grau 1 havia na Cidade da Lua. 3 semideuses. 5 artefatos selados grau 1. A Cidade da Lua não é nada fraca. Como esperado de um poder que pode receber diretamente uma revelação e proteger a fronteira. Além disso, eles tinham pessoas relativamente bem distribuídos pelos 22 caminhos do Beyonder no início. Eles poderiam trabalhar juntos de forma eficaz para que alguns rituais não precisassem de nenhum pedido de ajuda externa ou se tornassem restritos pelo ambiente. Sim, em comparação com a Cidade de Prata em como os seus arredores são piores e como eles não têm grau 0 selado artefatos para sustentá-los, já é extraordinário para eles sobreviverem até hoje. Se não fosse porque eles não conseguiam encontrar comida adequada, eles deveriam ser capazes de sobreviver na escuridão por séculos. Klein sentiu saudade depois de ouvir a introdução. Neste momento, Nin disse respeitosamente, Oráculo, estamos dispostos a sacrificar todos os artefatos selados e as características do Beyonder ao Senhor. Eu me pergunto qual deles será mais agradável para ele. Este sumo sacerdote havia mencionado anteriormente que, além dele, um Nightwatcher, Moon City também tinha um cavaleiro sangue de ferro e um mago imperativo. Eles eram respectivamente o sacerdote do relâmpago e o sacerdote da noite. Quanto aos 5 artefatos selados de grau 1, um deles pertencia ao caminho do monstro. Parecia ser uma porção da característica do Misfortune Mage misturada com um pouco da característica de um Chaoswalker. Um deles veio de Puppet do caminho mutante, e o outro foi concedido por Rangel Medici. Permitiu que todos reunissem todos os seus poderes. Um deles era suspeito de ser o amálgama da característica de um feiticeiro bizarro, e havia um de um caminho desconhecido. Tinha habilidades de discernimento extremamente fortes, mas era bastante perigoso devido a uma corrupção desconhecida. Ao ouvir isso, as pálpebras de Klein estremeceram enquanto ele sorria. Sirva ao Senhor com seu coração, não com suas ofertas. O Senhor acomoda o mundo inteiro e não se importa com essas coisas. Tendo dito isso, ele fez uma pausa e disse, claro, se você não se importa, você pode me trazer para um passeio para ampliar meus horizontes. Sem problemas. Nin respondeu sem hesitar. Ele originalmente imaginou que Germain Sparrow levaria um artefato selado de grau 1 enquanto fazia o tour, mas para sua surpresa, o oráculo só queria entender melhor a situação específica e não tinha intenção de colher nenhum benefício. Ele pegou todos os artefatos selados para dar uma olhada, mas os colocou de volta no final.
Após o término da turnê, Clay disse aos 3 sacerdotes, semideuses, a oportunidade de deixar esta terra amaldiçoada ainda não chegou. Vocês precisam esperar mais um pouco. E continuarei minha jornada para encontrar outros sobreviventes e espalhar a luz do Senhor. Sim, oráculo. Nin e os outros sacerdotes responderam sem qualquer hesitação. Com esses cogumelos, eles seriam poupados da aniquilação por pelo menos mais 3 gerações. Depois de resolver as questões em Muon City, Clay saiu para a escuridão em seu sobretudo e cartola. O que ele faria a seguir era muito claro: encontre Dark Demon com Alficotar e Cassius, Deus dos desejos. Meu desejo é obter a característica Beyonder do Miracle Invoker e aquela cortina. Eu me pergunto se ele será capaz de me ajudar a alcançá-lo. Enquanto Clay caminhava, ele zombava em seu coração. Com ele, fora da vista dos residentes de Muon City, ele puxou outro ele para fora da névoa da história. Seu corpo principal entrou no vazio histórico, fazendo com que sua consciência mudasse para a projeção. Essa projeção também convocou a projeção histórica do Cajado das Estrelas. Com seus poderes Beyonder, ele desceu diretamente para o lugar em sua mente, a cidade antiga do norte completamente destruída, Nois. Depois de chegar com sucesso ao seu destino, a projeção desapareceu rapidamente e o corpo de Clay voltou para o deserto fora de Muon City. Em seguida, ele convocou a projeção do Cajado das Estrelas e repetiu o processo, permitindo-lhe alcançar instantaneamente as ruínas de Nois. O principal objetivo da projeção do vazio histórico era explorar a frente e garantir que as cenas que surgiam em sua mente fossem idênticas ao mundo real, sem nenhuma discrepância. Isso impediu que o Staff of T-Stars criasse seus efeitos aleatórios. Essa era a cautela de um erudito de outrora. No meio dos campos de treinamento silenciosos e escuros da Cidade de Prata, Colin Ilíada, que carregava 2 espadas nas costas, estava ao lado. Ele observou Derrickberg preparar o ritual e orar ao Senhor Louco, pedindo-lhe que enviasse um Espírito Santo sobre ele para ajudá-lo. Isso era diferente de um ritual de convocação normal. O encantamento correspondente era mais complicado. O grande tolo, você é o governante acima do nevoeiro cinza, você é o rei do amarelo e preto que traz boa sorte. Eu rezo por sua graça amorosa. Eu rezo pelo seu aviso. Eu rezo pelo poder da ocultação e da mudança. Eu invoco em nome do grande louco, o Espírito Santo que vê através de tudo, a graça amorosa do rei de amarelo e preto, o viajante do sonho e da mente. Enquanto as palavras Jotun ecoavam no altar, as chamas na ponta das velas se expandiram repentinamente, formando uma porta ilusória coberta por padrões misteriosos. A porta se abriu lentamente e uma mulher usando um vestido branco, puro e uma máscara prateada saiu. Ela saiu do vazio e caminhou pelo chão. Seu cabelo era ruivo e seus olhos eram dourados. Eram límpidos e profundos, como se pudessem ver através do coração de todos. Esta era a juíza Audrey. Ela havia usado Lee para mudar sua altura e uma máscara para esconder suas características principais. Ela veio para a terra esquecida dos deuses, a Cidade de Prata na forma de um corpo espiritual. Na verdade, o ritual de convocação não era nada complicado. Clay havia puxado o espírito de Audrey acima do nevoeiro cinza antes do tempo. Ele esperou que a porta de convocação fosse estabelecida antes de ajudá-la a abri-la, permitindo que ela passasse e resolvesse todo o assunto. Isso também significava que a descrição do Espírito Santo que vê através de tudo poderia, igualmente, ter mudado para a princesa adormecida, a portadora da maçã dourada, a dona anterior dos sapatinhos de cristal, e a juíza Audrey ainda seria capaz de descer. Isso dependia de quem Clay permitia passar pela porta da invocação. Afinal, o ponto-chave do ritual era usar o nome do louco para a convocação e usar o poder do castelo Sefira para se comunicar com a terra abandonada dos deuses. Audrey de máscara prateada examinou secretamente seus arredores. Ela avaliou o céu iluminado por raios, a escuridão que significava perigo à espreita e o chefe da Cidade de Prata, Colin Iliade. Ela então desviou o olhar e acenou com a cabeça para Little Sun. Podemos começar. Enquanto ela falava, ela não pôde deixar de suspirar em sua altura. Embora isso pudesse ser visto durante o Tarot Gathering, ainda era algo que a deixou atordoada quando o conheceu na vida real. Ela se lembrava muito claramente de que Tissun era alguns anos mais novo que ela. De acordo com os padrões de Luen, ele definitivamente ainda era menor de idade. Para sua surpresa, ele tinha mais de 2 metros de altura. Isso fez com que Audrey
que havia usado Lia para aumentar deliberadamente sua altura, ainda tivesse que olhar para cima. Sem qualquer hesitação, Derrick relaxou sua mente e lançou seu olhar para a poção de ouro colocada no altar. Gradualmente, ele se sentiu um pouco atordoado enquanto as cenas involuntariamente passavam por sua mente. Cenas de seus pais que permaneceram vivos dentro do caixão, a espada de prata que apunhalou com força. O sangue que espirrou e cegou seus olhos, momentaneamente. Foram as cenas emocionantes de sua família no passado, era a cidade de prata que estava à beira do colapso na escuridão. Eles eram companheiros de equipe que se apoiavam e cuidavam das costas uns dos outros, eram os anciões parados na frente de todos, bloqueando a tempestade. Foram as maldições repetidas, a esperança que ele viu no relâmpago em meio à escuridão, era um sonho que existia há mais de 2000 anos. Era algo que gerações de pessoas ansiavam diariamente. As emoções das quais Derrick não estava disposto a desistir eram muito complicadas. Continha sua raiva pela realidade, o carinho pelo passado, a dor de suas circunstâncias, a repressão da história e o desejo de salvar a cidade de prata. Audrey lentamente separou essas emoções como se tivesse experimentado o desespero e a tristeza da cidade de prata, experimentando sua união e sacrifícios. Seus olhos dourados às vezes ficavam sombrios e pesados, enquanto havia brilhos em outras vezes, como se ela tivesse agarrado algo e o assimilado. No entanto, ela ainda permanecia perdida. Depois de um tempo, ela viu o anjo de luz de 12 asas brancas. Esta foi outra resposta do Senhor Louco Altíssimo. Audrey aproveitou a oportunidade e anexou todos os sentimentos intensos ao anjo fantasma, impedindo-os de desaparecer ou ressurgir por um curto período de tempo. Ao fazer isso, eles não ficaram completamente separados do corpo de Derrick. Está feito. Ela não abriu a boca, mas ao invés disso, permitiu que sua voz ecoasse em seu coração. Nesse momento, os olhos de Derrick ficaram anormalmente frios, como se ele não soubesse mais o que eram alegria, tristeza, dor e depressão. Ele pegou a poção dourada à sua frente e a derramou na boca. Esta era uma poção de semideus obtida ao quebrar um Sadoed Crucifix. O artefato selado que se originou do antigo deus do sono não existia mais. É claro que, para Klein, tudo o que ele possuía permanecia tão duradouro quanto o universo. Um líquido quente e violento jorrou pela garganta de Derrick, preenchendo instantaneamente todo o seu corpo e ocupando sua alma. Raios de sol brilhante irromperam de seu corpo, lavando os restos da corrupção de seu corpo e o peso de sua alma. O corpo de Derrick tornou-se mais puro e claro, como um Espírito Santo formado de pura luz. Sua autoconsciência e emoções estavam sendo purificadas e repelidas. Não demoraria muito para que ele tivesse apenas o instinto de louvar o sol. Neste momento, Audrey não deixou mais as fortes emoções que ela havia arrancado dele permanecerem ligadas à projeção do anjo. Ela os guiou de volta para Little Sun. Uma cena após a outra veio à tona na mente de Derrick, fazendo-o experimentar emoções anormalmente complicadas. Ele mais uma vez experimentou a dor de matar pessoalmente seus pais, o desespero causado pelas circunstâncias da cidade de prata e a alegria de receber a graça amorosa do Senhor Louco. Isso penetrou profundamente nele, tornando-se a base de seu mundo mental. Era muito resistente e muito confiável, permitindo que ele resistisse às últimas rodadas das forças de limpeza da poção. Finalmente, Derrick abriu os olhos, era branco puro. Ao ver um raio de luz à sua frente, instintivamente estendeu a mão direita na tentativa de agarrá-lo. No entanto, a luz rapidamente diminuiu e se extinguiu. Derrick ficou atordoado por um momento antes de apertar a mão direita com força. Feixes de luz cegueira me envolveram toda a cidade de prata. O lendário meio-dia desceu por um breve momento. Todos os moradores da cidade de prata ficaram surpresos com o que viram. Isso foi ainda mais chocante do que qualquer avanço dos semideuses anteriores. Luz solar. Foi a luz do sol que iluminou toda a cidade. Depois de terminar a convocação, Audrey voltou acima da névoa cinza. Naquele momento, o Senhor Louco não estava mais por perto. O antigo palácio tinha apenas Gilmore de Germain Sparrow, que planejava observar o ritual. Você não parece estar em bom estado? Perguntou Klein. Audrey sentou-se e sorriu. Só estou um pouco nervosa, hesitante e confusa. Isso é muito normal. Antes de realmente tomar uma decisão, todo mundo se comportaria assim. Há inúmeras pessoas que recuam e se arrependem de sua decisão, disse Klein calmamente. Audrey não respondeu diretamente ao tópico em questão e, em vez disso, disse com um leve sorriso,
Desde que me tornei um espectador, sempre mostrei o que seria o lado mais aceitável para eles na frente dos outros, cuidando de seus aspectos mais emoções delicadas. Isso não é uma coisa ruim, mas assim, não poderei saber o que realmente pareço aos olhos dos outros. Não poderei desvendar as roupas lindas e ver a carne podre abaixo de mim. Não serei capaz de descobrir o problema. Recentemente, tenho tentado mostrar com alguns detalhes o meu verdadeiro estado. Quero ver como as pessoas ao meu redor vão reagir diante de tal situação. Quero ver se ainda acham que sou o tipo amável e virtuosa jovem. Nesse ponto, ela de repente ficou em silêncio. Alguns segundos depois, ela suspirou e disse, a lacuna. Capítulo 1228, Desejo sem esperar que um orlo de Germans Parrou respondesse. Audrey, que mantinha sua postura, disse lentamente algumas palavras, peso, dor, vergonha. Klein ouviu em silêncio, sem comentar o que a senhorita Justice disse. Em vez disso, ele perguntou em um tom gentil que estava mais próximo da imagem de Wayne Dantes, por que você de repente quer fazer esse teste? Não é um teste. Audrey balançou a cabeça. É, apenas para revelar os detalhes do que costuma esconder e evitar. Quero ver como realmente sou aos olhos dos outros. Depois de parar por um momento, ela moveu os lábios sem sorrir. Depois de nossa conversa anterior, estou realmente tentando bolar um plano. Planejo fazer alguma manipulação secretamente, para que os nobres, empresários, família real e a igreja possam liberar comida suficiente de seus estoques. Teoricamente, isso é uma questão simples, mas ao tentar colocá-lo em prática, percebo que não posso ser tão determinado e decisivo quanto pensei. Alguns deles são meus tios e tias, alguns deles são meus primos. Alguns deles são amigos que conheço desde que era jovem, enquanto outros são mais velhos que têm sido muito protetores comigo. Alguns deles eu encontro com frequência durante vários eventos de caridade e são bastante amigáveis. Eles formaram minha infância e me deram demais. Foi parte do meu crescimento, parte das lindas lembranças do meu passado. Além disso, a comida que eles acumularam não foi roubada. A explicação deles é realmente razoável. Eu realmente não posso fazer isso, torná-los meu alvo na tentativa de roubá-los de uma parte de sua riqueza. Pelo menos, é assim agora. Enquanto ela falava, a voz de Audrey inconscientemente aumentou em um crescendo, como se ela estivesse discutindo com alguém. Ela então percebeu que havia perdido a compostura e permaneceu em silêncio por 2 segundos antes de continuar. É por isso que quero saber mais sobre mim. Quero despir a falsa imagem de nossos relacionamentos anteriores. Em outras circunstâncias, pergunte a mim mesmo o que eu realmente quero, se meus pensamentos no passado foram impulsivos, hipócritas e ingênuos, ou fortes crenças do meu coração. Nesse ponto, Audrey sorriu de repente. Embora eu não tenha chegado a nenhuma conclusão, a tentativa já trouxe alguns benefícios adicionais. Eu costumava pensar que tinha obedecido estritamente ao princípio de você estar apenas atuando, mas, agora percebo que estou quase viciado em atuar. Outras vias exigem identidades e ocupações diferentes. A atuação da via do espectador é totalmente coerente com o cotidiano de cada um. Às vezes, é difícil diferenciá-las claramente. O exemplo mais simples, quem não gostaria de ser amado por todos? Portanto, ao enfrentar pessoas diferentes, eu usaria uma máscara diferente e usaria os poderes do caminho do espectador para criar uma imagem que melhor atendesse às expectativas da outra parte. Quando há mais e mais dessas coisas, quando você enfrenta todo mundo, você fica realmente obcecado por atuar. Você quase se perderia. Klein assentiu levemente e disse, essa é uma boa lição. Ele não comentou as palavras anteriores da senhorita Justice. Depois de um momento de silêncio, Audrey disse, lentamente, durante esse período, li o relatório da investigação de Astborg que meu pai contratou alguém para fazer. Passei por muitas coisas diferentes. Antes da guerra, muitas das pessoas pobres, trabalhadores e agricultores viviam vidas tão difíceis quanto hoje. Eles viviam em constante fome e dor. As mudanças na lei dos pobres e as leis estritas sobre horas de trabalho e meio ambiente, trouxe de fato alguma melhoria na gestão da poluição do ar, mas só um pouco. Depois que a guerra terminar, e se superarmos o apocalipse, essas coisas acontecerão novamente. Enquanto falava, Audrey franziu os lábios com força e caiu em silêncio. Klein podia sentir a confusão e a perplexidade da senhorita Justice. Depois de alguma deliberação,
Ele não disse a resposta em seu coração. Ele disse com uma voz profunda: essas suas perguntas, incluindo o que você disse sobre seus verdadeiros pensamentos, exigem que você mesmo encontre as respostas. Ninguém pode substituí-lo. Só posso lhe dar um conselho. Vá para os campos e dê uma olhada nos fazendeiros trabalhadores. Vá para as fábricas e dê uma olhada nos trabalhadores diligentes. Vá para o Distrito Leste e experimente-os. Vá para a biblioteca e leia através dos jornais passados e outros trabalhos relacionados. Audrey ouviu atentamente e assentiu com seriedade. Vou tentar. Ela imediatamente se levantou e curvou-se no final da longa mesa manchada. Embora o senhor louco tivesse ido embora, ela acreditava que ele estava observando. Assim como ela estava esperando que o senhor louco a mandasse de volta ao mundo real, o mundo de repente disse: espere. Oh! Audrey expressou sua curiosidade com um grunhido nasal. Klein olhou para ela e conjurou um pedaço de papel. Esta é a descrição do caráter e dos comportamentos de uma criatura mítica. Espero que você possa me ajudar. Com base nesta análise, determine que tipo de reações ele realizará em diferentes situações. Tudo bem. Audrey não recusou e concordou. Depois que ela pegou o pedaço de papel e terminou de ler o conteúdo, Klein deliberou e disse: em relação ao que você acabou de dizer, tenho outra sugestão. Existem dois tipos de perguntas que você tem. Algumas delas são realmente muito prementes, enquanto outras não. Você pode esperar que as coisas se acalmem e fazer uma investigação mais profunda. Bem, uma vez que uma pessoa está ansiosa, ela facilmente cometer erros. É melhor você ser claro sobre as diferenças. Audrey pensou por um momento e assentiu solenemente. Eu entendo. Depois de responder, ela riu de repente. Achei que você me ligou no último momento para me dar suas bênçãos, esperando que eu ainda ame este mundo depois de ver o mundo como ele é. Klein ficou surpreso antes de perguntar com um sorriso: você parece ter lido muitos romances do Imperador Roselli. Ele é um excelente romancista e também uma pessoa muito complicada e contraditória, disse Audrey com um leve sorriso. Klein assentiu indiscernivelmente e falou lentamente: se eu quisesse dar-lhe minhas bênçãos, não teria dito isso. Eu teria dito: espero que você ainda ame sua família e amigos depois de vê-los como eles são. Audrey foi pega de surpresa, quando seus lábios tremeram, como se ela estivesse repetindo as palavras. Depois de alguns segundos, ela fechou os olhos e disse com a voz um pouco rouca: obrigada. Sonia-se, nas águas do arquipélago de Horsted. O Blue Avenger liderou uma frota pirata através do campo de batalha que foi devastado pela guerra. De repente, uma enorme bola de fogo voou do nada. Feixes de prata entrelaçados separam a superfície do mar, criando uma passagem que originalmente não existia. Cercado pelas ondas maciças de ambos os lados, apontava diretamente para o Blue Avenger. Alger Wilson, que estava de pé na proa, ergueu a mão direita sem mudar de expressão quando viu essa cena. Um violento furacão apareceu de repente, varrendo a água do mar azul celeste e enrolando os raios prateados, como uma longa cobra que disparou para o céu, colidindo com enorme bola de fogo. Estrondo. A água caiu como chuva. Alger imediatamente travou em um navio de guerra, abriu a boca e soltou um rugido raivoso. Com um estrondo, o barco foi repentinamente levantado no ar por uma onda feroz. Aproveitando esta oportunidade, os canhões do Blue Avenger dispararam automaticamente enquanto uma série de salvas ecoava, continuamente. Percebendo que o Beyonder no navio de guerra da outra parte estava tentando usar a força da detonação da bola de fogo para permitir que o navio flutuasse para o lado, Alger de repente puxou sua mão direita para baixo. Um grosso raio prateado caiu, carbonizando o corpo do Beyonder enquanto ele constantemente convulsionava. Estrondo. 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 Quando os projéteis de artilharia atingiram seu alvo, o navio se desintegrou no ar. Naquele instante, Alger sentiu-se um pouco atordoado. Ele não pôde deixar de olhar para a mão direita. Este é o poder de um cataclismic terrer. É assim que se sente um semideus? Ele suspirou em seu coração de uma maneira um tanto embriagada antes de voltar rapidamente aos seus sentidos. Ele fez o Blue Avenger perseguir o inimigo. Uma hora depois, a intensa batalha naval terminou. A equipe de Luen voltou a garantir o arquipélago de Horsted. Alger estava de bom humor. Depois de retornar ao porto no Blue Avenger, ele chamou os marinheiros e se dirigiu a um dos poucos bares que ainda permaneciam abertos. Luen já havia proibido o álcool durante a guerra como forma de aumentar os esforços de racionamento de alimentos.
Mas para os marinheiros o álcool era indispensável. Portanto, na área controlada pela Igreja do Senhor das Tempestades, as restrições nesta área não eram muito rígidas. Além disso, o arquipélago de Horste tinha muitos produtos e não havia muita gente. As linhas de navegação estavam sob controle, então o fornecimento de comida não havia sido interrompido. Depois de caminhar uma certa distância, o olhar de Alger congelou de repente. A rua à sua frente havia sido atingida e muitas casas já haviam desabado. Um deles tinha uma enorme cratera em um campo de concreto, enquanto o prédio de 4 andares ao lado estava em ruínas. O sorriso no rosto de Alger gradualmente desapareceu. Na tarde de segunda-feira, 15 horas, horário de Baclund, feixes de luz vermelho escuros dispararam de ambos os lados da longa mesa de bronze, coagulando em figuras borradas. Depois que todos os membros se curvaram ao senhor tolo, o segmento de negócios da reunião começou, já que não havia mais páginas do diário de Roselho ou perguntas acumuladas. Enlene imediatamente se endireitou e examinou a área. Senhoras e senhores, tem uma comissão. Qual xamã King você deseja caçar? Catleya perguntou de acordo com seu entendimento do Sr. Muon. Enlene levou 2 segundos para digerir sua pergunta. Ele manteve seu sorriso elegante e disse, você adivinhou corretamente. Catleya assentiu levemente e disse, que tipo de pagamento você pode fornecer? Enlene ficou mais uma vez sem palavras, um pouco envergonhado de dizer o que havia se preparado para dizer. Neste momento, o mundo na extremidade inferior da longa mesa de bronze disse de repente, você encontrou alguém da facção de temperança da escola de pensamento rosa para cooperar? Enlene soltou um suspiro de alívio. Isso mesmo. Então eu posso assumir esta comissão. Como isso estava relacionado a Miss Messenger, Miss Sharon e Marikin, Klein controlou o tio Orle para tomar a iniciativa de aceitar a missão. Claro, isso requer um determinado meio. Sem esperar que Enlene respondesse, ele fez Germain Sparrow olhar para a senhorita mágica. Faça alguns preparativos com antecedência. Foras, que estava assistindo a coisa toda se desenrolar como uma performance, tinha uma expressão vazia no rosto. Capítulo 1229. Sabedoria coletiva. Vendo que a senhorita magiciã ainda não havia reagido, Klein fez tio Orle acrescentar, você não precisa estar lá. Basta convocar minha projeção histórica com antecedência. Tudo bem. Forze sentiu apressadamente. Naquele momento, como Germain Sparrow havia aceitado sua missão, Enlene claramente relaxou. Pelo que ele sabia, isso significava que a taxa de sucesso do assunto havia disparado. No segundo seguinte, tio Orle olhou para ele e perguntou com voz rouca, que tipo de pagamento você pode fornecer? Enlene ficou em silêncio por 2 segundos antes de dizer com os olhos ligeiramente voltados para cima, assim que me tornar um Xamã King, farei uma promessa gratuita em assuntos semelhantes. Além disso, eu só quero a característica Beyonder do Xamã King. Os membros da facção de temperança da Escola de Pensamento Rosa devem ter um objetivo claro. O resto será seu. O Sr. Muon não é muito impassível. Ele não tem muita confiança. Através de suas ações e palavras, Audrey chegou a uma conclusão. Este sujeito, Enlene, aprendeu a usar empréstimos para consumo. Klein riu secretamente e fez o mundo responder com indiferença. Parece que você só pode pagar um semideus como eu. Se o Sr. Muon puder fornecer uma grande quantidade de comida, não me importo de participar. A juíza Audrey murmurou, interiormente. No entanto, ela não precisava dizer nada para saber o que o Sr. Muon diria. Porque nós, sanguíneos, estaríamos acumulando tantos lanches. Para os sanguíneos, sua base era o sangue de humanos com espiritualidade abundante. Pão e produtos à base de carne eram todos não essenciais. Vendo que o tio Orle de Germain Sparrow não rejeitou sua oferta, Enlene secretamente soltou um suspiro de alívio. Que outros pedidos você tem? Farei o possível para atendê-los. Germain Sparrow pensou por um momento antes de dizer, dê-me um item místico ou um artefato selado que pode aumentar muito a espiritualidade do portador por um curto período de tempo. Isso era para a senhorita Mago, permitindo que ela mantivesse a projeção do vazio histórico por mais alguns minutos. E não havia dúvida de que o domínio da lua tinha tais poderes de Beyonder. Por exemplo, o Scarlet Cholar poderia criar um estado de lua cheia, permitindo que sua espiritualidade fosse aprimorada. Ufa! Enlene rapidamente se refugiou. Bem, não há problema.
Vendo que o humano e o vampiro chegaram a um acordo, Force rapidamente levantou a mão e disse, sem lua cheia. Dessa forma, ignorando o aprimoramento de sua espiritualidade, ela seria considerada sortuda se não morresse na hora. Afinal, quanto mais alta a sequência, mais claramente se podia ouvir os delírios do Senhor Porta. Forzamund avançou da sequência 6 escriba para a sequência 5 viajante. Enlil também sabia sobre a maldição da lua cheia da senhorita magiciã, então ele não tinha dúvidas sobre isso. Ele reconheceu laconicamente, indicando que havia notado. Neste momento, Alger, que estava ouvindo a transação completa ao lado dele, disse em pensamento, embora os Beyonders da Rose e Shoal-Wolftold sejam facilmente controlados por suas emoções e instintos, isso não significa que seus cérebros já tenham desaparecido. Junto com sua zumbificação. Mesmo se eles se foram, eles ainda têm membros do domínio da Lua. Como seus semideuses estavam diretamente envolvidos na guerra do continente sul e expuseram suas localizações, eles não descartariam a possibilidade de um ataque da facção sanguínea e temperança. Acredito que há uma grande chance de eles armarem uma armadilha. Isso mesmo. Leonard Cole, muitos dossiês indicam que, embora os Beyonders da Escola de Pensamento Rosa sejam bem conhecidos por se entregarem ao derramamento de sangue, crueldade e desejos, eles ainda agem com muita meticulosidade. Suas ações mostram certa astúcia sinistra. Shio olhou para a amiga e disse, encontrei um incidente sobrenatural envolvendo a Escola de Pensamento Rosa há 2 meses. O alvo foi obviamente enganado e caiu em uma armadilha. O Warlord Germain Sparrow ouviu atentamente antes de zombar. Ele então disse a Enlil, qual Xamã King é, o seu alvo? Enlil não escondia nada. O rei Xamã que liderou os nativos do condado de Nortolite, em Astbalon, para atacar a principal cidade colonial de Luen. Ao ouvir isso, um pensamento passou pela mente de Klein, a árvore mãe do desejo não parece querer que a deusa controle a singularidade do caminho da morte. Ela estava dirigindo os nativos e usando a guerra para abalar a fé fundamental da Igreja da Meia-Noite no continente do Sul. Quando esse pensamento passou por sua mente, ele fez o tio Warlord Germain Sparrow olhar para Enlil e rir. Então o meu alvo será outro Xamã King. Isso não tem nada a ver com sua operação. Não havia necessidade de ele ser muito direto. Enlil, Cattleya e companhia rapidamente entenderam seu plano. Este era um plano simples. Germain Sparrow caçou outro Xamã King e tomou a iniciativa de entrar em uma armadilha para atrair as forças ocultas da Rose Shoal-Wolftold. E naquele momento, a facção de temperança da Escola de Pensamento da Lua e da Rosa aproveitaria a oportunidade para atacar o alvo real. Isso não é muito perigoso? Enlil subconscientemente respondeu. O perigo, é claro, era direcionado a Germain Sparrow, que estaria caindo em uma armadilha. O Warlord Germain Sparrow respondeu com muita calma, será apenas uma projeção histórica. Se ele morrer, que assim seja. Ao ouvir tal resposta, Enlil, Leonard e os outros membros do Tarot Club ficaram sem saber que expressão mostrar como resposta. Não se sabia se eles deveriam refletir sobre o fato de que os semideuses da sequência 3 eram diferentes, ou invejar que os estudiosos de Yori tivessem tais poderes de Beyonder. Klein continuou a deixar o mundo falar. Se a Rose Shoal-Wolftold tiver alguma dúvida sobre meu ataque repentino e apenas desviar uma parte de sua força para me parar de modo a manter uma armadilha relativamente completa, então tentarei caçar aquele Xamã King seriamente e transformar o alvo falso no alvo verdadeiro. Afinal, tudo o que você quer são os itens correspondentes. Você não se importa com quem é o dono original. Um plano simples, mas eficaz. O ponto-chave é que Germain Sparrow tem que ter uma força que supere seus limites, que resista mesmo diante de um anjo. Aldrey aprendeu com ele seriamente e avaliou isso internamente. Enlil não tinha mais dúvidas. Depois de pensar um pouco, ele disse, antes da operação oficial, preciso me encontrar com os membros da facção de temperança da Escola de Pensamento Rosa para finalizar os detalhes. O Warlord Germain Sparrow acenou com a cabeça e disse, faça os preparativos para isso. Após a troca, Klein fez tio Warlord conjurar uma pilha de papel e distribuiu aos membros do Tarot Club. Algumas existências e eu estaremos lidando com uma criatura mítica. Você pode dar sua opinião e compartilhar seus pensamentos. O pedaço de papel foi escrito com o personagem e as ações do Dark Demon e Kofi Kotar, bem como as várias análises que a senhorita Justiça havia feito.
Ele esperava poder encontrar inspiração em diferentes pessoas com suas diferentes personalidades e conhecimentos. Criatura mítica. O mundo está de olho nas criaturas míticas. Alger, que estava muito mais quieto do que o normal, não pôde deixar de olhar para o fundo da longa mesa de bronze. Embora ele já estivesse mentalmente preparado para isso, ele sentiu que não ficaria surpreso mesmo se Tion Orlo de Germans Parro de repente se chamasse de anjo. No entanto, quando ele percebeu que a outra parte estava realmente mirando em uma criatura mítica, ele não pôde deixar de se sentir um pouco chocado e perturbado. Catleia também tinha sentimentos semelhantes, mas ela imediatamente se lembrou da serpente do destino, do cônsul da morte do antigo maldito. Isso combinava com as palavras de Germans Parro sobre algumas existências. Era muito normal 3 anjos e uma sequência 3 abençoados caçarem uma criatura mítica. Um por um, eles retiraram seus olhares da extremidade inferior da longa mesa manchada e começaram a ler as informações em suas mãos com seriedade. Neste momento, como não estavam envolvidos na comissão ou envolvidos em uma transação, nem estavam compartilhando informações, ainda assim, os membros do Tarot Club tinham uma sensação desconcertante de trabalhar juntos para um objetivo comum. Eles sentiram que estavam começando a se sentir como uma organização. Depois de ler o conteúdo, Alger foi o primeiro a falar. De acordo com a análise da senhorita Justiça, nenhuma isca irá prender aquela paranoica criatura mítica. Isso apenas irá empurrá-lo para escapar ainda mais. Sob a situação de ele suspeito de exercer uma característica de sequência em Beyonder, ele realmente não precisa perseguir outras coisas. Avançar ele mesmo é a coisa mais importante, irmãos. Se você quiser lidar com ele, só podemos considerá-lo deste ponto de vista. Ao ouvir isso, Shio disse do ponto de vista profissional, mas esta criatura mítica é muito cautelosa. Ele não deixa nenhuma pista para trás. E de acordo com a inteligência, o local que ele pode usar para se preparar para o ritual da sequência não é realmente restrito em um ambiente como a Terra Esquecida dos Deuses. Sim, existem muitos monstros para ele usar. Derrick confirmou o que a senhorita Julgamento havia dito. Houve silêncio imediatamente. Leonard pensou por um momento e disse, podemos confiar na lei da convergência das características do Beyonder? Enquanto falava, olhava para Klein Moretti. Aquela criatura mítica parece ser do mesmo caminho que você. Apenas confiar no efeito que vem da convergência da característica Beyonder neste nível para caso sobre esta criatura mítica pode levar 1 ou 2 anos, talvez até mais. Além disso, a outra parte é uma criatura mítica completa. Ele tem a capacidade de causar alguma interferência. Klein rejeitou a sugestão de Leonard. Claro, se ele aumentasse o poder do castelo, Sephiroth para si mesmo, ele poderia encontrar o lobo demoníaco negro na próxima vez que usasse o teletransporte aleatório do cajado das estrelas. No entanto, o problema era que, se isso acontecesse, as chances de um encontro casual com Amon seriam muito, muito maiores. Esta era a maneira padrão de bater na porta da morte. Após ouvir a discussão de todos, Catleia disse em pensamento de acordo com o que a rainha achou tabu, podemos usar o nome honorífico desta criatura mítica para estabelecer uma conexão. Se o Dark Demonic Wolf não tivesse sido rastreado por Amon no passado, isso poderia ter sido possível. Mas agora, o que pode ser pensado deve ter sido pensado por Amon. Sob tais circunstâncias, o fato de que o Dark Demonic Wolf não pereceu implica que ele é cauteloso com tais assuntos. Orlo de Germans Parro lentamente balançou a cabeça. Com o personagem paranoico seu, ele definitivamente não responderia automaticamente. Assim que ele disse isso, ele de repente teve uma ideia. Não receber uma resposta do lobo demoníaco das trevas não significava que ele não prestaria atenção à luz de oração correspondente. Capítulo 1230. Encontro novamente como ele tinha experiência pessoal. Klein se colocou no lugar do Dark Demonic Wolf e ponderou. Normalmente, ele desligaria a resposta automática à oração para evitar que um inimigo usasse o feedback para estabelecer uma conexão e bloquear sua posição. Sob essa premissa, receber uma oração repentina de um estranho sem dúvida levaria ele a confiar no ponto de luz correspondente para observar o suplicante e obter mais informações. Isso permitiu que ele fizesse os preparativos para o que poderia acontecer no futuro, se a pessoa que canta o nome honorífico fosse uma existência poderosa como Amon ou alguém relativamente mais familiar, seria melhor destruir esse ponto de luz imediatamente. No entanto, se a pessoa fosse um estranho, em uma situação em que ele estivesse completamente seguro,
Ele o monitoraria, por um longo período de tempo para entender a situação exata e ver se havia necessidade de um contra-ataque. Era algo que toda criatura racional provavelmente faria. No mínimo, Klein faria isso. A essência desta questão era que as criaturas não míticas eram marcadas por existências de alto nível. Eles poderiam morrer de maneira desconcertante e trágica a qualquer momento. Para o suplicante, isso equivalia a suicídio ou algo ainda mais aterrorizante. Para o Dark Demonic Wolf, foi apenas um resultado positivo, nada negativo. No início, o suspeito Dark Demonic Wolf definitivamente suspeitaria que havia uma conspiração. Ele não ousaria estabelecer uma conexão e influenciar Klein à distância. No entanto, com o passar do tempo, conforme as observações se aprofundaram e foi feita a confirmação de que a outra parte era um fracote não anjo que possuía a aura do castelo Sephiroth com sinais de estar despreparado, ele definitivamente encontraria uma oportunidade para atacar de longe. No momento em que Klein estava mais despreparado, ele marcava a luz de oração e desferia um ataque remoto. Isso está de acordo com a conclusão anterior de Klein sobre sua vantagem sobre Klein, sou muito fraco. O único problema com este plano era que a iniciativa estava completamente nas mãos do Dark Demonic Wolf. Tudo o que Klein fazia seria monitorado e não havia como se preparar com antecedência. Uma vez que a outra parte tentasse exercer sua influência sobre ele, ele não seria capaz de revidar e não seria poupado. Ufa, ao fazer isso, eu atrairia a presa com sucesso, mas mataria o caçador, como resultado. Não tem sentido. No entanto, se eu não me colocar em uma posição tão passiva, será difícil atrair um anjo do caminho do vidente, o lobo demoníaco paranoico. Isso é algo que uma marionete ou outros não podem fazer em meu lugar. Se ao menos eu pudesse ter certeza de que o lobo demoníaco das trevas não atacaria precipitadamente e remotamente por causa de seu paranoia e só escolherá monitorar e observar. Os pensamentos correram pela mente de Klein enquanto ele procurava as possibilidades entre inúmeras impossibilidades. Com relação a isso, ele só podia suspirar interiormente, sentindo-se arrependido por não ser um anjo do caminho do espectador. De acordo com as suas suposições, os anjos do caminho do espectador teriam mais ou menos algumas características especiais. De quanto mais os outros souberem sobre você, mais você os entenderá. Quando o lobo demoníaco negro o monitorou de perto através da luz da oração e acabou observando cuidadosamente um anjo do caminho do espectador, a posição sua sem dúvida seria exposta à outra parte. Infelizmente, não estou. Além disso, a sequência 2 do caminho do espectador pode não ser capaz de fazer isso. Só posso ter certeza de que uma sequência 1 tem essa característica especial. Convocar 0 a 08 da névoa da história. Não vamos falar se posso invocar aquela apenas sem as viagens de groselha. Mesmo que eu crie uma projeção com sucesso, a pena é uma pena enquanto eu ainda sou eu mesmo. A compreensão do Dark Demonic Wolf sobre mim não faz 0 a 08 fazer o contrário. Além disso, só posso usá-lo por apenas 2 minutos. Não seria o suficiente para sentir nada. Pode ser usado como suplemento ao plano, escrevendo o desenvolvimento que desejo ver acontecer, fazendo com que a escolha do Dark Demonic Wolf pareça razoável para eliminar elementos incertos. Klein considerou por um longo tempo, além de se sentir arrependido por não ser um anjo da sequência 1 do caminho do espectador, ele também pensou no cosmos. Apenas aprender sobre isso resultaria em corrupção do cosmos. Se eu tivesse a natureza do cosmos, depois que o lobo demoníaco das trevas usasse o ponto de luz da oração para me monitorar, ele seria corrompido, permitindo-me travar na posição seu. No entanto, a natureza do cosmos é superior à de um anjo. Como eu poderia tê-lo? Eu continuo sentindo como se tivesse esquecido alguma coisa. Klein fez o tio Orlo de Germansparrow balançar a cabeça indiscernivelmente enquanto examinava a área. Não há necessidade de discutir a resposta agora. Você pode voltar e se comunicar com a pessoa certa com métodos adequados. Ele concentrou sua atenção em T-Star Leonard e Tiermit e Catleya, esperando que eles pudessem obter conselhos das existências mais experientes, como Palès, Zoroast, Queen Mystique e Bernadette. Quanto a ele, retornaria a Baclund com a ajuda da projeção histórica. Ele buscaria conselhos com a senhorita mensageira, Will Alceptin, e com a seta Ariana. Isso é o que significa buscar a opinião de anjos ou quase anjos antes de tomar uma decisão importante. Klein fez um comentário autodepreciativo. Quando Leonard e Catleya ouviram isso, eles assentiram em uníssono. Tudo bem. Em seguida,
Os membros do Tarot Club começaram a discutir as situações dos vários campos de batalha até o final do encontro. Depois de retornar ao mundo real, Leonard, que estava descansando no porão da Catedral de Saint Samuel, falou em voz baixa, explicando todas as perguntas que Klein havia feito a ele e disse: "Velho, você tem alguma sugestão?" Este é ele tentando obter a característica Miracle Invoker, Beyonder deixada para trás na Forsaken Land of the Gods. Palais Zoroaster foi iluminado pela primeira vez antes de rir. Diga ao seu ex-colega que não há como ele resolver isso sozinho. Só tem uma sugestão. É pedir ajuda ao bobo. Leonard conhecia muito bem o personagem de Olman. Ele perguntou apressadamente: "Esta é realmente a única sugestão?" Palais Zoroaster pigarreou e disse: "Essa é uma criatura mítica que nem mesmo a mão pode capturar. Só é possível contando com a ajuda do louco." Só então Leonard sentiu e suspirou. Parece que é o único jeito. 2 dias depois, 2 minutos antes do horário da reunião que Timoin havia concordado em encontrar com Marik, Fur sentou-se em uma cadeira reclinável ao lado da lareira e ouviu a comoção no segundo andar. Ela lançou olhar para o amigo, Shio. Se a guerra continuar, Baklum definitivamente sofrerá mais ataques. Você realmente não vai evacuar sua mãe e seu irmão para as aldeias vizinhas? Os cabelos loiros curtos de Shio estavam repartidos de forma assimétrica e bem penteados. Em comparação com o ano passado, ela parecia mais séria e tinha o porte de um juiz. Ela era como um cavaleiro de alto escalão liderando uma ordem de cavaleiros. Ela disse hesitante: "A população nas aldeias vizinhas atingiu seu limite. Além disso, ainda posso obter comida suficiente do Minove agora." Tendo dito isso, ela fez uma pausa e disse: "Se as chamas da guerra realmente atingirem Baklund, leve-as viajando para Entis e Fenapoter. Parece que é a única maneira." Quando Forz estava prestes a mencionar a questão de sua compra de comida em Entis alguns dias atrás, ela de repente ouviu o alarme tocar. Ela estremeceu e de repente sentou-se ereta. Ela estendeu a mão direita, que usava um cordão vermelho, e agarrou o ar. Seu braço afundou quando ela puxou Germain Sparrow, que usava uma cartola de seda e um casaco preto sem óculos. Os olhos frios do aventureiro reviraram e ganharam consciência, reduzindo a quantidade de espiritualidade que a senhorita mágica tinha para gastar. Ele assentiu gentilmente enquanto fazia a luva em sua mão esquerda ficar transparente. Em menos de um segundo, Germain Sparrow teletransportou-se e desapareceu do apartamento alugado de Forz e Shio. Forz ficou atordoada por um momento antes que os cantos de sua boca se contraíssem ligeiramente. Ela se virou para Shio e disse: "Acho que sou só uma ferramenta." O céu já estava escuro, mas as lâmpadas da rua não estavam acesas. Apenas a lua carmesim iluminava toda a cidade. Quando Klein chegou ao local combinado, olhou em volta e viu as ruas estranhamente frias, as marcas de fogo nas paredes e os prédios desabados não muito longe por alguns segundos. Apenas com base no que viu, Baklund estava desolado e dilapidado. Tinha até cheiro de pólvora flutuando pela cidade. Nesse momento, Enlinwich saiu de um beco e acenou com a cabeça para o louco aventureiro. De acordo com as instruções de Germain Sparrow, ele não disse uma palavra ou se curvou. Para evitar qualquer atraso em qualquer tempo precioso que Germain Sparrow tivesse, ele o levou a uma casa próxima e bateu na porta ritmicamente. Com um rangido, a porta se abriu, automaticamente, revelando um ambiente escuro coberto pela fraca luz da lua. No momento em que Enlene e Klein entraram, eles viram Marik de camisa branca e colete preto sentado no sofá. A porta atrás deles parecia ter vida própria quando se fechou. Depois de dar uma olhada nele, Enlene sorriu e apontou para ele. "Este é meu parceiro, Sr. Germain Sparrow." Assim que terminou de falar, de repente, percebeu que a maneira como Marik olhava era ainda mais estranha, como se estivesse examinando um idiota. Muito tempo sem ver. Marik imediatamente se levantou, pressionou a mão no peito e fez uma reverência para Sherlock Moriarty. Como a outra parte não aparecia na imagem de Sherlock Moriarty, ele definitivamente não tomaria a iniciativa de mencionar tais assuntos. Muito tempo sem ver. Klein tirou o chapéu e examinou a área. "Senhorita Sharon, por favor, venha para a discussão. Eu tenho tempo limitado." Enquanto falava, ele pegou uma gaita prateada de aventureiro e soprou nela. Uma figura vestindo um vestido longo escuro e complicado segurando 4 cabeças loiras de olhos vermelhos saiu do vazio.
O mensageiro convocado pela projeção histórica da gaita era uma existência objetiva. Não aumentou a carga espiritual de Force. Ao mesmo tempo, Marika assentiu e disse, tudo bem. Ele lançou seu olhar para um banco alto do outro lado da sala. Enlil olhou para o Uraita atordoado, depois para Germán Sparrow e a criatura do mundo espiritual que ele convocou. Por alguma razão, ele sentiu como se tivesse sido condenado ao ostracismo e não pertencesse aqui. E naquele banquinho alto, uma figura se delineou rapidamente. Sua pele era clara como a de uma boneca, e ela usava um requintado vestido régio preto e um pequeno gorro da mesma cor. Seus cabelos loiros e olhos azuis eram ligeiramente pálidos,